pessoal, apareci no sábado aqui para uma live. Vamos com uma live de 12 horas e a gente vai ficar falando sobre os conceitos de choque BOS. E só com esses conceitos você consegue obter resultados no mini índice e mini dólar. Mas no mini dólar, eu acredito, o mini índice ele violina demais. E a gente tem lá todo aquele suco de mini índice, que é bancos, Petro, Vale e juros. Todos eles têm que andar pro mesmo lado. Já o dólar é dólar versus real, é um pouco mais simples, assim, e os resultados são melhores. Só com os conceitos de choque BOS você vai conseguir um bom resultado. Vamos falar também sobre os setups de Joseph James, né? E vamos começar por traps, depois vamos nas duas tentativas falhadas, depois vamos para pullbacks e força. Vale ressaltar que a técnica de Joseph James ela fica muito bem aplicada em ticks, porque ticks refletem volume financeiro. Então o time frame não é em minutos. A mesma técnica a gente pode aplicar com os conceitos de choque BOS. Operar em ticks nos dá um indicador ao vivo de volume financeiro, que é o que a gente quer. A gente quer fugir do risco bem rápido e ficar com a operação protegida muito rápido. Em minutos, a história fica um pouco diferente. A gente observa time frames maiores e procura entradas nos ticks menores. Perfeito? Então, mini índice, geralmente eu recomendo que você faça as operações em 5.000 ticks, observa 60 minutos, observa um dia, aplica essas técnicas nesses time frames maiores e faz as entradas em ticks, porque ticks refletem volume financeiro e padrões de setup que a gente está acostumado a ver. Mini dólar, 2.000 ticks. E a mesma coisa, observa 60 minutos e o diário. Vem comigo que esse conteúdo é exclusivo, é gratuito e se for aplicado da maneira correta com a sua constituição de trading, resultado certo. Tchau. Ah, já ia esquecendo. No final também tem um bônus, tá? Como você criar sua constituição de trading e como é que a gente enfrenta o grande desafio para ter sucesso no day trade. Tem que vale muito a pena. Tudo bem, pessoal? Hoje, o papo de domingo é muito legal. Eu tô muito amarradão com isso. Ele não fala sobre psicologia de mercado, ele não fala sobre setups. Sabe o que ele fala? Sobre a liquidez do mercado. Você já se perguntou o que sempre é estopado no mercado? Ou porque o preço corre atrás do seu stop antes de seguir a direção certa? Hoje, eu vou te revelar como funciona a liquidez do mercado e como você pode usar isso a seu favor em apenas 5 passos práticos. Cara, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro. Eu sei que nos ativos futuros, que tem muita volatilidade, anda de lado o tempo inteiro, principalmente o mini índice, fica mais difícil. Mas observem isso em outros casos e principalmente nos futuros, que é onde a gente quer ganhar dinheiro de verdade. Funciona muito, cara. A gente consegue escapar dos stops, aliado ao setup que a gente usa, aliado à nossa constituição de trading, aliado ao mindset psicológico. Isso aqui tem grandes chances de fazer a gente ganhar muito dinheiro e evitar stops desnecessários. Vem comigo que vale demais isso aqui. Pessoal, o conceito de liquidez é simples. Liquidez é onde estão concentradas as ordens de mercado. Ela aparece de duas formas. Liquidez externa, que é swing highs, swing lows, e liquidez interna, que conhecemos como fair value gaps. É um rangezinho dentro do topo e do fundo daquele movimento. Uma funciona como alvo e a outra como combustível do preço. Então vamos explicar o que é a liquidez e as suas formas. Vamos tomar aqui um exemplo do mini índice agora, 29 de agosto, bem recente. Vamos lá para ele, aqui, 5.000 ticks. Vamos aproximar lá para o início do dia para a gente identificar, e isso eu faço na minha constituição de trading, um topo e um fundo. Então, essas são áreas de geração de liquidez externas. Dentro dessas áreas de liquidez externas, a gente pode procurar as áreas de liquidez internas. São basicamente essas aqui, ó, e onde o preço está brigando. Então nós temos o topo, fundo, e o range, que vai definir para onde esse cara vai deslocar. Então isso aqui é a briga de preços para gerar liquidez e fazer um movimento ou para cima ou para baixo. Simples assim. Então, o grande segredo é entender se o fluxo atual é de alta ou de baixa. O BOS confirma a continuação da tendência. O choque, ele sinaliza a possível reversão. Só que a chave tá em identificar qual liquidez foi rompida, né? Lembrando que o BOS é o break of structure, é um rompimento de topo, né? Uma perda de fundo. O choque é a reversão, é quando ele faz o caminho contrário e gera uma liquidez muito rápida para fazer a quebra de padrão. E agora? Partindo desse princípio básico sobre a geração de liquidez interna e externa, a gente vai para as ordens de fluxo, o order flow. Eu vou mostrar para vocês o que é BOS e o que é o choque. BOS é o break of structure e o choque é o change of character. É a quebra da estrutura e a mudança de característica daquele preço. Usando este mesmo exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai afastar esse gráfico bastante para a gente ver ele mais ou menos em linha. Estão vendo? Enxergam isso? Enxergam que o mercado fica se deslocando para cima e fica quebrando essa estrutura? E para baixo, vai para cima, quebrou a estrutura de novo, topos e fundos ascendentes. Tá vendo que interessante isso aqui?
Isso aqui é a quebra de estrutura. É o que a gente busca. Para baixo, vai embora. Quebrou a estrutura de novo. Isso aqui é uma quebra de estrutura bullish. Uma quebra de estrutura de alta. Tá entendido? Entenderam? Transformando esse gráfico em linha, a gente vai ter um topo e a gente vai ter um fundo bem definido. A quebra desse padrão vai fazendo um movimento de trend. Quebrou o padrão. São pontos onde o mercado gera a liquidez externa. Esse aqui é o break of structure, é a quebra de estrutura para seguir uma trend, que é essa alta aqui que ele está fazendo. E aí qual é a diferença da mudança de característica desse preço? De novo, seguindo esse mesmo ponto, ele segue subindo. Opa, dá uma olhada como ele quebrou a característica. Dá uma olhada como ele vinha. Ele entra num range aqui, mas isso aqui é para Photoshop, né? Depois desse range, ele faz uma quebra de estrutura, segue o movimento dele, né? Então, ele tenta quebrar aqui, não consegue. Aqui ele quebra, quebrou a estrutura, passou para cima. Segue bullish, faz um pullback, anda mais um pouco, quebrou a estrutura de novo. Faz um pullback, anda mais um pouco, quebrou a estrutura de novo. E agora? Essa aqui é a mudança de característica do mercado. Ele para de fazer um movimento de alta e começa a fazer um recuo. Ele começa a se tornar bearish, ele começa a se tornar vendedor. E usando esse mesmo exemplo, a gente consegue identificar que esse aqui foi o último momento em que ele quebrou essa estrutura. E no momento em que o mercado vai para cima, capota para baixo e perde esse ponto aqui, aqui a gente tem a mudança de característica desse mercado. Ele faz um pullback e agora a gente tem a geração de liquidez desses dois lados. E o que ele faz? Ele quebra a estrutura. Ele muda a característica e ele quebra a estrutura. Ele passa a ser bearish, ele passa a ser vendedor. Mostrando o gráfico aqui em linha, aqui, mostrando exatamente a trend, né? Onde demonstra um movimento de alta e um movimento de baixa. E notem que a quebra dessa estrutura aconteceu aqui. Ele vinha numa alta, rompendo topos, e onde tinha geração de liquidez para venda, ele nem chegou perto e foi rompendo até que chegou um momento. Então aqui nós temos a quebra da estrutura mantendo uma trend para o alto. Quando ele chega nesse ponto aqui, existe uma mudança de característica desse preço. Ao invés dele não perder esse fundo aqui, ele faz o contrário. Ele não consegue mais romper o topo e perde o fundo prévio imediatamente. Nesse momento, ele faz um pullback, não consegue mais passar para cima desse preço para romper o topo e manter essa trend de alta e perde esse fundo prévio onde tinha um suporte bem definido. Nesse ponto aqui, existe a mudança de característica do preço. Ele passa de comprador para vendedor. E os pontos onde a gente vai conseguir entrar aqui são sempre os pontos onde o mercado vai romper para garantir que esse mercado está indo para cima. Quando ele vira o preço, a gente observa se vai haver o rompimento para manter o preço para baixo. Durante a tendência, o mercado deixa rastros de liquidez interna, que servem de suporte ou resistência para buscar os alvos externos. Quando essa relação se quebra, esse é o primeiro sinal da reversão. Vamos falar sobre a relação entre liquidez externa e interna. Lembra que lá no início eu falei sobre a definição de um fundo e a definição de um topo. A gente observa esse movimento. Quando ele rompe, ele dá prosseguimento e cria uma quebra de estrutura para um movimento de alta. Isso aqui é o movimento da liquidez externa. Dentro desse movimento, a gente agora vai tomar como padrão esse fundo e esse topo. E dentro dele, a gente vai ter um range. E a gente não pode deixar esse range ser perdido, que vai ser uma região, nesse caso aqui, por se tratar de um movimento de alta, vai ser uma região de suporte. Notem, observem a relação. Ele segue aquele movimento de quebra de estrutura para mover o mercado para cima da quebra de estrutura. Dentro desse movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar um novo fundo e o topo que foi definido. Entre eles, a gente vai ter a correlação entre o suporte criado. Qual é o suporte criado? Vai ser o primeiro recuo bem definido de vendedores, com um ponto onde tenha uma intersecção de suporte bem definido de alta. Essa região vai ser a região que o mercado não pode perder. Porque se ele perder, ele vai quebrar essa estrutura. E aí qual vai ser o próximo ponto dele? A gente já viu antes, ele vai fazer o choque, a mudança da característica desse preço. Então, aqui é um ponto que ele não pode perder para dar prosseguimento para essa alta. Perdeu? Esse mercado pode estar mudando de lado. Pode ser uma geração de liquidez? Pode. E aí a gente sabe que entrou num range eterno, a gente fica fora desse mercado. Agora, se ele se mantiver acima disso aí e não romper esse suporte, a tendência é de que ele continue rompendo um topo, né? A gente tem que partir do princípio que a gente não tá enxergando isso aqui, né? Tô falando só isso aqui, né? Estamos enxergando esse ponto aqui, não esse aqui. Estamos enxergando aqui e não estamos enxergando aqui. Porque o mercado parado é fantástico, né? Mas a gente não tá vendo isso, a gente não tá sabendo o que esse mercado tá fazendo. A gente tem indícios se ele vai criar um suporte e continuar subindo
ele vai quebrar esse movimento. O preço pode fazer duas coisas quando ele chega na liquidez, pessoal. Ele pode continuar no mesmo sentido, que chama liquidity run, ou ele vai inverter tudo, que chama liquidity sweep. A diferença é como o mercado cria ou respeita os fair value gaps logo após o rompimento. O que esses caras são? É um range, cara. Ele vai respeitar esse range, ele vai se manter dentro desse range para criar um suporte ali ou uma provável resistência. Essa é a ideia. Quando ele perde aquilo ali, reverteu totalmente. Quando ele mantém ali, criou um suporte naquela região. Então agora a gente vai falar sobre forma de liquidez de rompimento explosivo ou derretimento da calota polar, quando ele reverte o preço automaticamente. Vou tentar usar o mesmo exemplo do mini índice. Notem que nesse rompimento aqui, inclusive aqui tá errado, viu? Eu acabei colocando esse range de uma maneira onde tem o suporte errada, porque esse suporte é aqui, desse tamanho aqui. Ele faz o rompimento, né? Higher highs, top fundos ascendentes, depois um higher lows, né? Ele vai lá para baixo e faz um fundo, né? Ele rompe esse cara aqui e diz que esse mercado é o quê? Comprador. Então ele teve uma quebra de estrutura para manter essa trend para alta. Na sequência, a gente vai identificar aquela zona interna para saber o que vai acontecer com esse preço a partir daqui. Vai dar prosseguimento ao movimento ou não? Então a gente identifica o provável suporte e esse suporte ele tem que obrigatoriamente se encontrar ou na mesma linha ou acima desse rompimento aqui. Se ele se encontrar abaixo, tá errado. Ele não pode ficar abaixo dessa linha. Ele não pode ficar abaixo desse ponto aqui, ó. Como ele fechou aqui, tá tudo certo. Ele vai dar prosseguimento, é um mercado amarrado, ele entra um pouco numa lateralização, mas ele dá prosseguimento ao movimento. Se esse range estivesse aqui, tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. E acima dele também tá certo. Formar um novo range acima dele também tá certo. Aqui tem risco. Dessa forma ele segue o movimento dele. Continua fazendo o mesmo movimento, dá suporte, segue o movimento. Vamos ver um próximo ponto aqui pra gente ver, ó. Aí aqui ele faz a mesma história, né? Então, esse aqui foi uma forma do rompimento. Esse aqui é o fundo prévio. Esse aqui passa a ser o novo topo. E a gente vai ter a geração de liquidez aqui. Ele rompe. Aqui ele segue na mesma linha, porque aqui ele faz o rompimento. Só que aqui ele quebra, né? Então aqui tem a forma da liquidez que efetivamente ele segue o movimento da trend. E aqui ele tem a forma da liquidez que ele dá uma derretida. E o grande sinal é a perda desse suporte que foi criado aqui. E ele foi criado perfeito, na linha certinha. Só que ele não se manteve. Ele perdeu. Ele quebrou. Não chegou a quebrar a estrutura, porque a estrutura seria quebrada aqui, concordam? Mas ele não fez o movimento que ele tinha feito aqui. Então, dessa forma, é uma prova em que o mercado não está tendo uma direção certa. Ele está torto. Ele não sabe o que ele vai fazer. Deu certo, perfeito, perfeito. O range está perfeito ali. A forma onde o suporte foi criado estava perfeito. Continuava dando subsídio, concordam? Continuava dando subsídio para o alto. Esse range só não poderia ser, por exemplo, por aqui, ó. Aí ele estaria errado. Não é a forma que a gente busca. Agora vamos seguir mais um pouquinho para a gente ver esse movimento para baixa. Então aqui a gente teve a quebra da estrutura. Confere que ele quebrou a estrutura. Aqui ele teve a mudança de característica do preço. Ele segue o movimento, faz um pullback e aqui ele quebra a estrutura para dar prosseguimento agora para uma trend de baixa. Agora vamos observar o outro lado. Lá quando ele teve a mudança de característica, lembra? Ele vai lá, ele fica rompendo o topo, lembra? Vem aqui, ó, fundo. Ele rompe esse topo, segue o movimento dele, rompe mais um topo. Lembra da quebra da estrutura aqui, ó? A mudança de característica, aqui ele quebra. Faz um pullback, volta. Nota que aqui estaria o prosseguimento dessa trend de baixa. Ele perde. Aqui, beleza, perdeu. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai marcar esse topo e esse fundo, tendo como parâmetro esse ponto aqui para observar o provável range ou resistência desse ponto para a gente tentar entrar numa venda. Notem que aqui nós estamos tomando o cenário das estruturas de mercado, afastamento da média 21 que eu uso e os setups que a gente usa. Nesse caso aqui, 60 minutos, o diário e o intraday indicavam compra. Notem que contra a tendência é muito mais complicado da gente seguir o processo. Tudo marcadinho aqui, eu já marquei aqui exatamente o ponto em que ele rompeu. Então, ó, novo, choque, mudança de caráter, né? Que ele confirma, passa para baixo, lower lows, lower highs, passa para cima, perde. Esse ponto aqui ele perdeu. Agora sim, agora a gente vai marcar para ver se isso aqui vai dar prosseguimento ou não. A gente vai marcar esse ponto aqui da liquidez e esse ponto aqui pra gente tentar uma venda dentro disso aqui. Qual a região que ele entra no provável range? Aqui, onde houve uma liquidez interna. Notem, ele tá seguindo a regra, lembra? Não pode ser aqui, não pode ser uma geração de liquidez aqui, idiota. Não pode. Nessa linha aí abaixo, pode. Mais baixo, pode também. Aqui não, então ele respeitou. Notem a violinada. Notem o ponto em que ele violina. Ele dá o sentido, diz que tá legal essa região aqui e na sequência ele violina para depois entregar o movimento. O sentido de mercado não tá a nosso favor, mas essa é a regra. E aqui ele muda a visão dele. Aqui ele passa a ser vendedor. Aqui ele quebrou a característica dele. Só que operar contra a tendência é um grande perigo. E aí notem que aqui, ó, tem a limpeza de liquidez violenta, que é a derretida do movimento contrário, né? E eu nem tinha visto. E agora eu vi. Dei uma olhada nesse ponto aqui, que interessante. Deixa eu tirar os estudos só para mostrar para vocês. Esse mesmo ponto que a gente estava vendo, né? Ele faz aqui, ó, a mudança de característica, vem para cá, perde esse fundo, capota. E o que ele faz agora, pessoal? Ele quebra essa estrutura, vai lá em cima. O que a gente vai fazer aqui? Qual é o jogo daqui? O jogo daqui é marcar o topo
e o fundo. Olha como ele se portou na quebra desse movimento para tentar ir pro alto, para tentar fazer um reteste de topo, por exemplo. Como que ele se portou? Observem bem. Ele teve uma negação. Olha essa negação. Exatamente onde ele deveria romper. Ele volta no mesmo pé, aquela violinada, depois entrega o movimento. Onde estaria o range nesse caso aqui, observando essa liquidez? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó. Isso aqui inviabiliza esse movimento, porque ele está abaixo dessa linha aqui, o rompimento. E à medida que acontece esse movimento aqui, de negação desse rompimento, com esse candle aqui, a gente descobre que a gente caiu numa cilada. É uma cilada, Bino. Falhou miseravelmente. E o range nos mostra que tinha uma probabilidade enorme de falhar. E estava baixo. Inviabilizaria a entrada. Sempre comece olhando o gráfico maior. Depois, desça de time frame para confirmar se esse movimento faz sentido. Quando o preço quebra a estrutura e cria o primeiro fair value gap de reversão, quando ele mantém ali dentro daquele rede e reverte, segue aquele padrão, a gente chama isso de bala de prata. Então agora a gente vai para o capítulo final, para o passo 5. A gente vai efetivamente demonstrar, através de time frame maiores, se esse movimento que a gente está vendo aqui em ticks efetivamente vai se confirmar ou não. A gente tem que lembrar, por exemplo, esses exemplos de ticks que eu dou aqui, que são utilizados como repetidor de padrões. Eles não dão sentido de mercado. A gente tem que olhar o sentido de mercado um tempo maior. Então nesse caso nós estamos olhando 5.000 ticks, 5.000 trades. Nesse ponto aqui, ele faz tudo aquilo que a gente já conversou sobre a mudança de característica do preço, quando ele perde essa parte aqui. Na sequência, ele dá prosseguimento à trend, porque ele faz um retorno nesse ponto aqui e segue caindo. Quando ele faz esse movimento, a gente vai identificar o ponto mais alto e o ponto mais baixo para tentar ver onde está esse range, essa briga de preços, para fazer o movimento da venda. E aqui também tem a compra, onde ele dá o que? A violinada. Dito isso, a gente observa esse movimento aqui em ticks e fala, reverteu, mudança de caráter, né? Ele perdeu esse ponto aqui. Não é tão simples assim, meus amigos, porque se a gente olhar num time frame maior, por exemplo, 30 minutos, então vamos aqui para a região de 30 minutos, a gente vai ver. E não, nos 30 minutos, a gente identifica que esse mercadinho aqui, maldozinho, ele vinha para um movimento de alta. Ele fez o quê? Topos fundos ascendentes, faz um pullback, continua o movimento dele. O que a gente faz aqui? Mesma coisa. O rompimento foi aqui, a gente vai marcar esse fundo, esse topo, vai procurar onde está o range disso aqui. O range está nessa região. E observem, meus amigos, observem como esse mercado identifica claramente que naquele ponto que a gente identificava que a gente estava numa mudança de característica do preço, nada mais era do que um pullback, um time frame maior. Logo, a gente aproximar bem aqui a região, ó, a gente vai ver aquele pedacinho do movimento que a gente estava tentando observar, estava aqui. Estava aqui. Com um rangezinho, aqui. Perdeu? Perdeu, ok. Mas aqui, ele dá uma violinada. Ele tenta quebrar a estrutura, volta no mesmo pé. E aqui é o clássico do mini índice, né, cara? Aquela indefinição maldita. Mas, se a gente vir aqui, transpor isso aqui lá para os nossos ticks, observem o que acontece. O mais que eu preciso aqui. Preciso desse cara aqui só para mostrar lá a região. E esse cara aqui seria a região de expansão desse movimento. Então, passando para cá e colocando em 5.000 ticks, observem que esse cara se mantém, perde um pouco, mas se mantém dentro desse pullback, se mantém dentro dessa regiãozinha aqui. E olha só o que ele faz, ele quebra a estrutura, meus amigos. Lembra da estrutura? Lembra da mudança de característica? Lembra do topos e fundos descendentes? Bro, essa estrutura foi quebrada. Ele veio em V. E aqui mora a bala de prata. O que a gente vai fazer? Vai marcar esse topo, vai marcar esse fundo, onde ele perdeu, e a gente vai procurar por uma entrada aí, para compra. Sim, para compra. Seria a bala de prata. Primeiro, a gente precisaria esperar esse mercado passar para cima desse ponto, formar um novo range nessa região, para a gente utilizar o movimento da bala de prata. Bem complexo. Mas esse aqui é o nível mais hard, é o nível que a gente está observando num time frame maior e vendo o que está acontecendo no time frame onde a gente está operando. E aqui, para mim, fica visível que é só um pullback. Ou só eu enxergo isso? Só um pullback. Passou um pouco, sim. Tentou quebrar a estrutura? Sim, tentou quebrar a estrutura. Mas, no momento em que ele quebra a estrutura, diz que virou, ele volta no mesmo pé e quebra a estrutura para cima. Uma tendência maior em outros time frames de alta. E por hoje é só. Me digam o que vocês acharam desse vídeo totalmente gratuito, que entrega muita coisa fantástica pra gente entender. Se a gente não quer usar indicador, não quer usar nada de nada, não quer usar setup, quer fazer só o price action puro ali na tela,
Esse vídeo vai te ajudar a entender o mercado. Mesmo ativos futuros extremamente complexos como mini e mini dólar. Olha o que a gente viu hoje. Liquidação externa, liquidação interna, BOS, choque, liquidity run, liquidity sweep, a bala de prata. Se você aplicar esses 5 passos, vai começar a enxergar o mercado com os olhos de um trader profissional. É o que a gente quer. A gente precisa disso. A gente quer viver disso eternamente. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo qual conceito você quer que eu traga no próximo vídeo. Acompanhe minhas projeções de segunda a quinta. À noite eu libero elas. Depende do meu humor, o horário. Depende de como eu edito o negócio. Acompanhe as minhas lives. Veja eu enlouquecer. Veja eu quebrar minha cabeça pra tentar entender e aplicar esses conceitos. Às vezes eu fujo deles, às vezes eu esqueço. Às vezes eu viro um tubarão, viro os olhos e saio atacando todo mundo. E às vezes dá muito certo. Vem comigo. Vale muito a pena. Vem nessa jornada. Vamos ficar milionários juntos. O domingo. Ótimo fim de semana. Aproveitem. Amanhã temos live 9h55. Vem. Bem, pessoal, vamos lá, vamos pro papo de domingo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o segundo setup do Joseph James, que é Trap. Bear and Bull Trap. E aí eu também vou falar sobre o Crown Reversal de novo. Eu falei no primeiro sobre o Crown Reversal, porque as duas falhas, né, as duas tentativas falhadas, tanto de compra como de venda, elas vêm de uma melhor forma quando vem um Crown Reversal. E o que é o Crown Reversal? É uma trap dentro de duas tentativas falhadas. Por isso que eu vou falar também junto da trap. E aqui tem um ponto muito importante, pessoal. Esse setup, para quem está começando a estudar Joseph James, esse é o setup para virar assim, ó, expert. Por quê? Porque as traps, elas vêm muito rápidas, elas te tiram do risco muito fácil. O two try failure, ou as duas tentativas falhadas, requer uma experiência, e no mini índice, pela minha experiência desses anos operando isso aí, falha bastante. Então, o que a gente busca quando vai fazer uma operação do Joseph James, né? Lembra do afastamento da média de 21, né? Então a média de 21 é a nossa balizadora. Quando o mercado se afasta dela, a gente vai chamar, observar e vai ver se esse afastamento tá legal ou não. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo muito legal. Nós temos um exemplo, isso aqui, dia 23, eu vou mostrar aqui. Então, primeiro, a gente tem que observar as estruturas de mercado, né? Então vamos lá para os 12 minutos e ver o dia 23, o dia 22, né? A gente não tá vendo o dia 23. A gente tá vendo aqui dia 22, tentando entender o que esse cara fez, né? É isso aqui, ó. O cara entrou num range, nós temos um range, a rotação desse pêndulo. E no dia 22, nesse momento aqui, ele começa a tentar fazer um breakout pullback. Então, vou aproximar aqui mais para ficar mais claro. Vamos lá. Dia 22, aqui. Aqui, ele fechou. Dia 22, o que esse cara faz? Estamos num range. Vocês estão vendo tudo? Então vamos fazer daqui. Ó, rangezinho. Esse é o magnético. Esse aqui é um bull range, né? Por que ele é um bull range? Ó, ele veio de uma alta. Foi criado numa alta, tá? Então vamos lá. Ele começa fazendo de livro, né? O que a gente precisa. Ele primeiro vai para baixo para criar um parâmetro, para depois tentar replicar esse movimento para cima. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender estruturas de mercado para poder apostar num movimento. Perfeito? Não rotacionou, veio mais para baixo. A gente vai observar de novo a diminuição desse pêndulo e uma possível trend aqui, ó, segurando esse movimento. Feito, tudo que a gente precisa. Faz a rotação, e aí aqui é a pegada, né? Faz a rotação, sobe mais um pouco e começa a fazer um pullback. O que a gente busca aqui? Um breakout pullback. Então, estruturas de mercado. Ok? Estruturas de mercado. Isso aqui foi o que aconteceu dia 22. E a gente vai observar por talvez um breakout pullback, ou uma rotação desse pêndulo de novo. Agora com esse pêndulo aumentando, né? A nossa análise aqui pode ser também, se esse cara voltar pro range, ele vai andar pra cá. E a gente vai observar o quê? Essa regiãozinha aqui. Essa trend. Você vai segurar ou não vai segurar. Tá? Isso aqui seria a análise do dia 22. Vamos lá. Então, entendemos o conceito do dia 22. Dia 23 ele abre num gap de alta, grande, e fecha o measured move. Então, ele completa um movimento medido de outro dia. E o que Joseph James ensina nesse ponto? Quando ele completa um movimento, então ele veio, entrou num range, fez alguma coisa, foi para baixo, fechou um measured move. O próximo passo é ele gerar liquidez para fazer algum movimento. É exatamente o que ele faz aqui. Então, o que a gente faz nesse ponto? A gente senta nas mãos. Primeiro ponto importante disso aqui. Um gap que afasta a média gigante, que ele segue fazendo e completa o measured move. Perfeito. Ele completou o measured move aqui. Excelente. É tudo que a gente quer. Tem algum setup aqui? Tem, mas não tem um setup em que ele teste a média de 21, a não ser aqui. Aqui fica difícil apostar em duas tentativas falhadas. Fecha o measured move e começa a gerar liquidez. E o que a gente espera desse movimento? Duas pernas de baixo. Então aqui tem uma perna de baixo, a gente replica essa perna proporcional e ele vai ali, ó. E a gente espera até que um movimento comece a se desenhar. Aqui ele se desenha, né? Então, aquele momento ali não deu certo, não era o que a gente esperava. Falhou, essa região falhou, né? Vamos de novo. Ele faz a primeira tentativa, tenta manter o preço, sobe mais um pouco, faz a segunda tentativa. Esse aqui é duas tentativas falhadas de vendedores derrubarem o mercado. Qual é a sequência disso? Aí tu entra aqui. Qual é a sequência disso? Limpeza de liquidez. Ele vem buscar quem entrou aqui. Ele vem tentar buscar quem entrou aqui. Não afastou a média de uma maneira legal.
O próximo passo é uma tentativa compradora de novo, né? O que ele faz aqui? Tenta segurar o preço. A gente não pode considerar isso aqui uma entrada, tem que ser mais acima. Essa aqui é legal. Então o que a gente precisa? Topos e fundos ascendentes, temos o início de um movimento. Só que aqui a gente tem que começar daqui. Esse aqui a gente não pode contar. Então ele vem daqui, testa, vendedores tentam derrubar e há uma rejeição. Testa de novo, outra rejeição. 2 falhas de venda. Aí tu abre a tua operação aqui, mercado, busca liquidez, o big player quer limpar. Entrou aqui e talvez quem entrou aqui. A gente espera, a gente senta nas mãos e observa um sinal claro. Nós temos um sinal claro. Aqui está o sinal claro dessa trap. Enxergam? Enxergam a limpeza de liquidez? Enxergam um ponto onde tem um prior em que ele quase entra no pullback, mas não entra? Quase entra no pullback, mas não entra? Quer uma garantia? Esse aqui é o candle da garantia. Quer uma maior? Esse aqui. Mas aqui já é um indício de que esse mercado está perdendo a venda. E aí a gente pode entrar. E a gente entra, pode ser ou aqui, bem agressivo, ou pode ser aqui. E a gente tem naquele momento ali, deixa eu ver, que horas são? 10 e... vamos botar aqui, 10 e 17, 10 e 18. Temos uma volatilidade de 335 pontos. Vamos ver se esse cara andou aqui. A partir daqui, ó, uma mais... com certeza ele andou. Tá vendo o movimento? Olha que movimento lindo. Olha que movimento lindo. Tua entrada agressiva aqui e uma entrada mais tranquila aqui, ó. Olha até onde foi. Entregou 500 pontos, cara. E 530 numa entrada mais agressiva. Isso aqui é o Crown Reversal nu e cru. Olha que interessante isso aqui. Que é fantástico. A gente tem que aprender e enxergar muito bem isso aqui. Afastou a média, fez as 2 falhas. O que o mercado faz na sequência? Busca liquidez. Buscar o stop de quem entrou aqui. Entrou aqui. E o que a gente vai fazer? Sentar nas mãos, não vai fazer nada. Vai procurar por priors, onde ele quase perdeu a média de 21. E vai esperar o mercado chegar ali e ver qual vai ser o ataque dele quando ele testar ali, na média de 21. Aqui tá o ataque que ele entrega o jogo. E é um movimento muito rápido, muito explosivo. A gente vai coletar o movimento. Vai fechar nos 335 pontos. Aqui, ó. Tá aqui. Vai fechar nos 335 pontos 75% dos nossos contratos. Ou, quiçá, todos eles, se a gente tá começando nisso. E vai colocar a nossa entrada um tique pra cima. Aqui, ó, 5 pontos. E olha onde ele vai. Ele faz um big de um pullback pra tentar nos atacar de novo. E agora tem um momento muito melhor para a entrada de uma trap. Esse cara aqui foi o Crown Reversal. Esse aqui é o início de tudo. Foco nesse movimento. Aqui ele começa a história. E a gente comemora, mas a gente mantém a postura para seguir o movimento. Qual é o próximo movimento? O que faz? O que o Joseph James ensina? Ou é um pullback, ou é uma trap. E agora ele comprova o afastamento dessa média. Ele confirmou efetivamente que o mercado é comprador. Olha o que afastou essa média. Tu estando nessa operação aqui colocando um tick, tu tá com um runner bom. Tu tem contrato correndo na história. E o que tu vai fazer a partir de agora? Procurar por priors. Pelo menos 2, 3. E esperar o mercado testar. Deixa ele testar. Deixa ele fazer o movimento dele. E deixa ele comprovar com um candle bonito de alta. E o que ele faz na sequência? Um candle bonito de alta. Isso aqui é a trap. Aqui é ela. Região da trap. Onde? Naquele prior. Tinha prior aqui. Tinha prior aqui. Tinha prior aqui. Aqui tá a entrada. Esse é o candle que a gente quer. Esse é o candle perfeito. É o candle parrudo. Vendedores tentaram derrubar o preço e não conseguiram. Eles perderam. Eles perderam essa batalha de derrubar preço. Perderam, totalmente. Aqui já foi um indício, ó. Aqui já foi um indício que ele perdeu. Tentou segurar, fez o pullback, perdeu de novo. E aí quem tá mandando nessa história? Onde é que tá a entrada da trap aqui? Aqui, ó. Nesse horário, vamos ver. 10h37. 10h37. Volatilidade de 388 pontos. Ele vai até esse topo aqui, vamos ver quanto que tem daqui até lá. Só pra gente ter uma ideia. Entrada. Olha lá, 547. Entrada vencedora de novo. Então vocês entendem que o setup de trap, ele é fundamental e a gente tem que ser expert nisso. E pode se operar só isso aqui, pessoal. Só isso aqui. E o que ele manda? Observando aí as regras do Joseph James, como é que é o price action cycle da história? É isso aqui, ó. O cara inicia. Difícil. O cara inicia por 2 falhas de venda. Aí tem um prior. O mercado vem aqui. Ele faz um crown reversal. Então ele começa por um crown reversal. Né? Ou 2 falhas. 2 tentativas de falha de venda. Qual é o próximo passo? Ele pode armar. Ele faz um afastamento da média para dizer que sim, tu entrou numa operação excelente. Ele pode armar um mero pullback. Ou não, que é o que o índice faz muito. Ele gera uma trap. Um prior. Por aqui. E daqui,
ele vem forte nessa trap. Pra romper o topo anterior, e ele vem com muita força. Então aqui acontece a trap. Então aqui pode ser um pullback ou trap. Nesse caso aqui, uma bear trap, né? Uma armadilha de ursos. E ele segue o movimento dele. Qual é o movimento do price action em seguida? Ele vai fazer pullback, vai continuar subindo, vai fazer um movimento de força. Depois ele vai voltar, vai fazer uma nova trap e vai encerrar o movimento dele. Isso aqui é o price action completo. E é isso que a gente busca. Então notem que a trap, ela sempre vem muito forte. Ela é muito impactante, ela vem com vontade mesmo, tá? Esse aqui foi um exemplo de um dia que abre num gap, exatamente o que aconteceu esses dias aí, que ele abriu aquele gap de 1000 pontos e continuou subindo ensandecido. Isso aqui é um bom ponto. Nesse caso aqui tinha um measured move no meio do caminho, então a gente tem que sentar nas mãos e esperar esse mercado assentar pra fazer um movimento. Dá pra fazer ali, dá. Vai tomar stop? Vai. Não tem problema. Quando tu fizer a entrada certa aqui mais pra frente, ele vai funcionar e vai te entregar. Só não pode ter medo de perder dinheiro. Só isso. Vamos procurar agora uma venda. Eu vi uma venda, onde é que eu vi uma venda? Foi um dia torto pra mim também, depois que eu entendi. Dia 5, vamos pro dia 5. Vamos lá. Vamos para o dia 5 de maio. 5 de maio is on Tuesday. I hope we see you, each other again. Vocês já ouviram essa música? Vocês são surfistas. The Session do Bruce Irons. Muito boa. Magna Plasma. Cara, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui os 12 minutos. Perfeito. Isso aqui é um exemplo perfeito. 5 de maio. Segunda-feira. Sexta-feira não fez nada. Ficou andando dentro desse range. Esse range é um bear range. Teoricamente ele explode pra baixo. E ele faz isso mesmo, né? Mas digamos que a gente esteja olhando aqui a sexta-feira, e a gente enxerga aqui que é um rangezinho, que é um bear range, e aí aqui ele nos quebra as pernas, porque primeiro ele vai pra baixo, o ideal seria primeiro ele ir pra cima pra depois ir pra baixo, pra ter uma medição, mas tudo bem, ele entra de lado, começa a fazer a rotação de pêndulos, a gente arremessa esse pêndulo pra cima, ele tenta buscar, e é assim que fecha a sexta-feira, nada demais, limpando todo mundo, várias sombras superiores e inferiores, faz nada, começa a andar mesmo 3 horas da tarde, normal do índice. Ele abre, e agora vamos pros ticks, ele abre, tentando chegar naquele pêndulo. E aqui, se fosse um bull range, seria uma região excelente para o quê? O que a gente conhece dessa regiãozinha aqui? Breakout pullback, né? Breakout pullback. Essa é a regiãozinha de breakout pullback, né? Ele simula, e o que o Joseph James ensina também? A maioria dos breakout pullback falham. Mas tudo bem, ele fez exatamente o que a gente queria, mas não num range agradável para nós. Isso aqui é um bear range, isso aqui é um range dos ursos. A tendência é ir para baixo e não para cima. Mas tudo bem, a gente vai contar aqui com um teste certo, aqui, né? E é o que ele faz? Ele vai mais baixo. É a bola curva, né? Clássica do índice. E tudo bem. Observamos aqui as entradas. O que nós temos aqui? Nós temos um higher highs in price. 2 falhas, né? Entrada aqui. Afastou a média? Não afastou. A gente não tem o porquê de arriscar aqui. Não tem nada pra arriscar aqui. Faz de novo? Faz. 1 tentativa. 2 tentativas. Entrada aqui. Afastou a média? Não afastou. A média tá de lado. A gente não pode fazer nada. E aí ele entrega um movimento. Quem testa aqui e tenta fazer uma entrada dessas, vai funcionar? Cara, vai funcionar. Mas eu acredito que a volatilidade ela não é atingida, deixa eu ver. Vamos ver o ponto aqui, entrou aqui, 9h15 da manhã, tu abriu uma operação e ele busca a tua liquidez. Mas aqui não, tu vai abrir ela aqui, né? Então vamos colocar aqui a ordem aqui e vamos dizer que ele abre essa ordem às 9h34. 9h34 a volatilidade era de 216 pontos. Quase andou, mas não andou, né? Então, viu como... Se tu não respeitar as regras, não vai adiantar e não vai funcionar e a história não vai andar. Interessante, né? Aqui ele afasta a média. Vamos lá. Aqui ele afasta a média. Preciso ver se vocês estão vendo tudo. Não. Aqui ele afasta a média. Lindo, né? Afastou a média, fez um movimento, beleza. 2 falhas. E aí aqui, o contexto de estruturas de mercado. Nós estamos entrando comprados acima de um range de ursos num possível breakout. Notem a complexidade e a fatalidade, porque isso aqui, cara, tá fadado a... Primeiro que o range, ele é o magnético da história, né? Tu tá entrando num breakout pullback em cima de um bear range e tá esperando que tu vai ter sucesso disso? Não, né? E ele faz aqui, ó. 2 tentativas, entrada aqui, lindo, né? Mas ele não anda. No mesmo momento ele volta. Aí tu vai procurar por traps, beleza? Temos a trap. E aí é a estrutura de mercado. Esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui tá atraindo o mercado pra ali. Atraindo. Tem um sinal? Não tem. Aí é que tá. Não tem. A gente acha que tem uma trap aqui, né? Fica claro aqui, ó. Teste dela aqui, ó. Teste aqui, ó. Só que ele perde esse fundo, ele desconsidera o Crown Reversal. O Crown Reversal não deve vir assim, porque o conceito do Crown Reversal é um pullback raso. Isso aqui não é um pullback raso, ele perdeu o fundo da história. Totalmente. Totalmente. Tá certo? E aí qual vai ser o próximo passo? A gente tem que observar o outro lado e o afastamento da média do outro lado. Como ele tá em cima de um range, a gente quer entrar vendido nessa história. E aí ele vem aqui e faz o teste, ó. 1 teste, 2 testes, 2 falhas aqui, ó.
da compra. A gente vai entrar? Não, a gente não vai entrar. A gente vai priorizar o Crown Reversal. A gente vai priorizar uma Bull Trap. Tem um afastamento da média? Tá perfeito esse afastamento da média. Perfeito. Mas a gente não pode entrar aqui. Aqui a gente tá fadado ainda à derrota. Porque ele fez um movimento de alta. Ele aumentou o pêndulo. O ponto não é o ideal. A gente precisa de um Crown Reversal. E onde é que tá o Crown Reversal? Aqui tem Prior. Aqui tem Prior. Aqui tem Prior. E o que a gente quer? Um pullback raso, né? Ele faz o movimento e volta nos Priors. E aqui o que a gente tem? Crown Reversal. O que a gente tem também? O teste do canal. O canal tá aqui. A gente vai lá naquele topo, estica ele ali. E o que a gente tem aqui? Que combina muito? First test, best test. Perfeito, né? A nossa entrada tá aqui. Essa aqui é a entrada de sinal. 2 entradas de sinal. Nosso stop pode estar aqui. O nosso stop, ele vai ser curto, cara. 115 pontos. E ele vai andar 320. E a volatilidade, se eu não me engano, aqui era 290, deixa eu ver. Que horas são? Aqui, 10h15 da manhã. 260 pontos a volatilidade. Ele te entrega 300. E volta na tua cara, bem verdade. E a gente mantém observando esse canal. A gente não foge dele. Tá ali o first test, best test? Tá ali o first test, best test. A gente vai seguir nele. Tá vendo? Tô seguindo a mesma linha dele, tá vendo? Mesma linha do canal. E agora o que ele faz? Qual é o segundo passo? O mesmo. A mesma coisa. Ele vem aqui, perde 2 vezes, mais 2 tentativas falhadas de compra de manter o preço acima, e a gente vai procurar por Priors. Tem Priors aqui onde a gente entrou, tem Priors aqui. E cadê o sinal? Tá lá o sinal, ó. Mesmo sinal, mais alto ainda. Testando a média de 21. Olha essa rejeição. Olha a rejeição desde aqui, olha a rejeição daqui. A gente vai abrir uma nova operação aqui. Aqui tá mais pesado? Tá, mas a gente já colocou aqui, ó, um crédito no bolso. Não tem por que não apostar nessa entrada. E aí tu vai entrar. O teu stop fica mais pesadinho, mas ele vai funcionar da mesma maneira. O stop aqui, ó, 180 e 190 pontos, bota. Olha aqui. Cara, ele não volta em ti, ele anda a volatilidade, segue caindo, segue nesse canal. Eu vou colocar até esse canal aqui desenhadinho aqui, ó, bonito pra vocês verem. Quanto que esse cara entrega. Tá vendo? First test, best test, tenta entrar no canal, não dá muito certo. First test, best test de novo. 2 falhas de venda com Crown Reversal. Isso aqui, ó, é Crown Reversal dentro de outro Crown Reversal. Isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é fantástico, isso aqui é o que a gente busca. Pra quê? Estruturas de mercado. Pra ele ser atraído pro range, cruzar esse range. O que a gente espera? Agora que ele andou esse cara aqui, cadê? Voltou, pá, voltou, ó. Vai pegar esse cara aqui e vai replicar esse cara pra baixo. E vai deixar ele andar. E olha o que ele faz. Olha o que ele entrega. Isso aqui é outro ciclo de price action. Tô mostrando os exemplos claros pra gente ver que a gente precisa seguir nas operações. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Tem priors, né? Aqui é o setup de pullback. Estão vendo? Então, isso aqui é um setup de pullback. Dentro daquele lá. Imagina que tu abriu aquelas 2 operações e aqui tu abriu um setup de pullback. Daí o que ele faz na sequência? Outra trap. Olha o prior aqui. Olha a trap aqui, armada. Olha o sinal da trap. Isso aqui é uma trap. E a gente entra nela. Pegou? A gente vai carregando contratos. E vai fazendo trailing stop. Quando chegar no dobro da volatilidade, vai fazendo trailing stop, arrastando todos. Isso aqui é um movimento fantástico, pessoal. E é isso aqui que a gente tem que se especializar. Traps, Crown Reversals e traps. Olha o que ele faz. Ele entrega o movimento. Ele entrega um movimento lindo. Olha aqui. É um dia totalmente direcional. Atraiu compradores. E capotou, cruzou o range. Se for afastar mais, ó. Tem esse aqui, ó. Deixa eu ver se estão vendo, não estão vendo. Aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui era a rotação anterior dele. Ele entrega mais, ó. Ele vai mais do que isso, ó. Tá vendo? Olha lá. E tu vem carregando contratos. E no final do dia, tu ganha uma grana. Mas tem que confiar no setup. Tá bom? Espero ter ajudado. Isso aqui também é gerenciamento de risco. Isso aqui também é verificação de estruturas de mercado. Onde é que a gente vai entrar, né? A gente tem que lembrar que esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui atrai o preço. Até que mude para um outro magnético. Mas esse cara aqui atrai o preço. O mercado vai ser atraído por esse cara. Aqui é uma região boa para ser um comprador? Lógico que não. Lógico que não. Num mercado, num range de ursos? Lógico que não. Ele veio caindo. Não, aqui tu tem que ser vendedor. E tu vai esperar por confirmações. Tá bom? Essa foi a aulinha do setup de traps e Crown Reversals. Pessoal, foquem nisso. Busquem esses momentos. Busquem essas dicas que eu dei da entrada. Tu viu que eu dei a entrada de compra e de venda. Observem bem esse padrão. Esse padrão, que tá no 5 mil ticks, né? Esqueci de falar. Esse padrão é fundamental pra gente se especializar. Tem que ser expert nesse padrão, porque esse padrão nos tira do risco muito rápido. Aí depois a gente vai pra aquele passo ali do pullback, do setup de força, que ele foi fazendo durante esse ciclo aí. Mas o mais importante é aprender muito bem a trap. O Crown Reversal com a trap. A gente tem que se especializar nesses caras aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse papo de domingo aqui é fundamental. Eu vou colocar na minha lista ali de como se tornar um trader. E pra mim é o setup mais legal do Joseph James. Foquem nisso, tá bom? Bom domingo, aproveitem.
Amanhã eu vou abrir uma live. Vamos de live, vamos de live, vamos de live a semana inteira. Porque eu gosto, porque eu aprendo muito e porque eu consigo fazer o meu checklist com mais parcimônia. Valeu? Grande abraço! Tudo bem, pessoal? Vamos começar o Papo de Domingo, e esse Papo de Domingo ele é especial. Eu acho que esse Papo de Domingo é fundamental pra gente entender o setup do Joseph James, que é o cara que eu sigo, tá? Esse setup, eu vou falar sobre os 4 setups, mas eu vou focar nos 3 principais que funcionam muito bem no mini índice, que são as 2 falhas de venda e o Crown Reversal, né? Que eles são meio que a mesma coisa, eu vou explicar hoje sobre isso. Vou explicar sobre traps, vou explicar sobre pullbacks, e aí a aulinha de pullback eu vou juntar com o setup de força, porque é um setup que eu não gosto de implementar no mini índice, porque ele tem uma rejeição muito grande. Porque o mini índice raramente é direcional, e esse setup ele é voltado para um movimento direcional, então ele é extremamente perigoso e falha bastante no mini índice, tá? Nós vamos começar pelas 2 falhas de venda ou de compra e o Crown Reversal, então hoje é focado no Two Try Failure e no Crown Reversal, tá? Vamos embora. Primeiro conceito básico de tudo, né, cara? Isso aqui foi sexta-feira, isso aqui eu vou mostrar pra vocês também, no finalzinho desse papo de hoje, pra mostrar que o setup falha também, né? Como todo setup, ele falha bastante, né? Mas tudo bem, saímos com dinheiro no bolso ontem, foi um dia muito ruim, eu achei, muito, na minha humilde opinião. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro, entendeu? Então, volume financeiro é essencial pra gente fazer uma operação que tenha pouco risco, ou pelo menos que tu consiga fugir do risco muito rápido, né? Eu fiz vários testes e eu descobri que o mini índice funciona bem com 5 mil ticks, que o mini dólar funciona bem com 2 mil ticks, e que o mini S&P funciona bem com 20 ticks, tá? O que são ticks? Trades. O candle vai fechar, qualquer candle daqui, ele vai, vamos aproximar aqui, qualquer candle daqui, ó, ele vai fechar quando efetivamente fecharem 5 mil ticks, 5 mil trades, tá bom? Operamos em ticks por causa disso. A gente pode olhar outros tempos gráficos, eu sempre olho outros tempos gráficos, eu olho os tempos gráficos de 60 minutos e de 12 minutos, basicamente. 60 minutos vai me dar uma direção do mercado, que eu vou saber quando que eu vou aumentar minha mão e quando que eu vou manter a minha mão bem curtinha, né? E lembrando que esses setups, eles sempre têm que estar interligados com estrutura de mercado. Eu vou mostrar pra vocês quando funciona e quando não funciona, e geralmente tá ligado com estruturas de mercado, né? Momentos, né? Vamos escolher um dia aqui, ó. Abriu nesse gap de alta aqui, não voltou mais. Fez um novo range. No dia 23, ficou andando de lado, né? Isso aqui é estruturas de mercado, geralmente ele faz um movimento direcional, entra no range e faz um breakout pullback em algum ponto, né? Ou ele vai pra baixo, né? Ou ele pega, entra nesse range aqui. É importante falar sobre estrutura de mercado, por isso que eu tô falando isso, por isso que eu não fui pro setup ainda, tá vendo? Entra aqui, volta, entra no range, entra no range, entra no range. Explode pro alto, faz o breakout pullback e dá-lhe pra cima. É isso aqui que a gente quer. E o mercado repete isso toda hora, pra tu ver que tu tem que ter paciência pra fazer o negócio, porque os movimentos acontecem. E isso é estrutura de mercado, isso é importantíssimo pra gente entender o conceito do cara, porque o conceito do cara não pode estar solto. Se tu quiser entrar, observar o setup do cara e entrar em qualquer momento, tu vai tomar. Lembra das violinadas. Violinadas são importantes. 25% desse mercado é do market maker. É dele. É do big player. Então a violinada, ela é sempre... Ela é constante, cara. Ela é uma constante. O cara faz um movimento, limpa e segue o movimento. Pode ver que ele faz isso toda hora. Faz um movimento, limpa todo mundo, segue nele. Faz outro movimento, limpa todo mundo, segue nele. É sempre assim. Então tem que estar muito ligado nisso. E aí leia-se FOMO, né? Ele faz um movimento ali, tu entra no negócio ali, apurado, não quero perder, não vou perder esse momento, e ele vai lá e te limpa. Aí tu vai e acerta o movimento, pega o teu dinheiro de volta, e aí de repente ele entra num range, não sai mais dali e te limpa de novo, sacou? Essa é a real. Então tem que estar ligado, tá? Mas vamos lá, vamos voltar pro nosso dia 24 aqui. Tá aqui, ó, dia 24. Então entendemos os conceitos ali de estruturas de mercado básica. E aqui tá o dia. Mercado abre, um gapzinho de baixa, numa região de range, né? Rangezinho, ó. Olha lá, rangezinho. Nós temos suporte abaixo, nós tínhamos uma resistência pesada em cima, muito pesada. Esse dia, cara, eu não acreditei nesse dia. Sério, eu não acreditei nesse dia. Eu botei meu dinheiro no bolso por aqui e não fiz mais nada. Comecei a gravar um vídeo, comecei a editar um shorts nesse período aqui, ó. E quando eu voltei, ele tava aqui. Eu não acreditei nesse dia, mas vamos dar os exemplos aqui que é fundamental aqui pra gente entender que o mercado te dá um sinal, indica o sentido, porque o que a gente busca nesse ponto aqui? O afastamento da média de 21, né? Isso é básico pro primeiro movimento, né? E a estrutura de mercado, porque a gente tem um range, cadê? Estão vendo? Então, a gente tem um range
que foi criado. Ele anda o pêndulo para baixo e tenta andar para cima. Então, quando ele abre aqui embaixo dele, beleza? Qual é o nosso conceito aqui dessa história? A gente vai procurar por compra abaixo do range e vai procurar por venda acima do range. Por quê? Porque o range é um magnético. Então, como a gente não sabe para onde ele vai estourar, explodir, a gente tem que entender que o mercado vai ser atraído por esse cara, né? Ele abre num gap de baixo e ele começa a fazer o sinal. E aí, a gente vai pra parte de que to try failure, cru, ele é o início de um fundo. Ele faz um fundo, ele testa esse fundo ou retesta esse fundo e segue o movimento dele. Então, esse movimento é o movimento inicial de uma possível reversão, de um movimento mais direcional, né? Então, esse movimento, se a gente é iniciante e a gente não conhece o setup do cara, a gente precisa esperar passar esse movimento pra gente fazer o próximo movimento, entendeu? Vamos pra técnica do cara. Abriu um gap de baixo. Qual foi o primeiro passo que a gente entendeu aqui? No dia anterior, ele tentou testes, né? Ele meio que tentou fazer um fundo aqui, perdeu esse fundo, e aqui ele abre um gap de novo pela terceira vez e não consegue perder esse fundo. Através da identificação de ranges e suportes e resistências, que eu uso e já exemplifiquei aqui em outros vídeos, e posso colocar aqui o linkzinho, que é como se tornar um trader, eu identifico ali e exemplifico quando que a gente encontra ranges e suportes e resistências, né? Que são regiões que ele usa. Nesse caso aqui, pode ver, ó, o cara testou no final do dia. E qual é o setup do cara? Ele faz uma tentativa, então aqui nós estamos procurando por quê? Por compra. Então, o mercado, no final do dia, faz esse movimento, olha o candle de baixo, tenta derrubar, outro movimento, tenta derrubar, isso aqui são duas falhas de venda. Final do dia, sem volume financeiro, extremamente arriscado fazer uma operação dessa. O que acontece? Falha. Porque qual é o intuito disso aqui? Tu vai abrir uma operação aqui, né? E observando estruturas de mercado, o que tu quer nesse movimento? Porque tu não sabe o que aconteceu isso aqui, né? Tu só tá enxergando isso aqui, né? Tu tem um risco e tu tem um provável lucro. Vamos botar aqui, ó, que seria o topo aqui. É muito bom. Isso aqui tá perfeito. Perfeito. Não funciona. Ele falha. E perde esse fundo mais um pouco. Não tem problema. Ele perde. Faz outro setup. Agora mais alto, ó. Uma tentativa. Duas tentativas. Entrada aqui de novo. Notem que agora o teu risco tá maior, né? Teu risco tá aqui. E o teu provável lucro tá aqui, ó. Esse aqui é um topo, vocês não estão vendo, mas tem um topo ali maior que o outro ali, que é o anterior. Ó, não vale a pena. Isso aqui inviabiliza o setup, final do dia, não tem volume financeiro. Mas só pra exemplificar que esse setup também falha. Também falha. E nesse caso aqui não falhou, mas não andou a volatilidade. Então não me adianta. Esse cara aqui não me adianta de maneira alguma. No dia 24, ele abre num gap, retesta o fundo, retesta a região de fundo. Tá vendo? Ele retesta ela. Vou fazer bem direitinho. Ele retesta ela. Porra, difícil. Tá, fazer bem direitinho. Ó, retesta ela. E aí a gente tem região aqui de suporte, que eu já tinha marcado. Suporte forte, né? Ele bate nesse negócio, abre num gap de baixa e faz as tentativas dele. Notem. Uma, abre aqui, já sentiu, tem uma, duas. Tá aqui a entrada. Vamos observar a volatilidade desse cara? Lá no dia 24 de abril, naquele momento, nós tínhamos... 24 de abril, que horas são? Bem na abertura, né? 9. Nós tínhamos uma volatilidade máxima de 255 pontos e a mínima de 230. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Qual seria o objetivo? Aqui muda a estratégia. Estamos entrando no meio de um range. O ideal seria entrar abaixo do range. Mas como ele fez um movimento muito forte, a gente pode apostar nessa entrada. Porque vendedores não conseguiram manter o preço. E o preço voltou para dentro do range. Como ele andou o pêndulo, a gente tem a ideia... Como esse pêndulo aumentou, a gente tem a ideia que seria o cruzamento dele, o objetivo. Perfeito? E aí a gente entra nessa tentativa aqui, ó. Esse aqui seria o nosso risco. E esse aqui seria o nosso lucro. Tá bom? Tá bom. E o mercado acelera. Totalmente. E observando pelo conceito, esse aqui seria o quê? Duas falhas de venda. Two try failure, que ele fala. Tá? Observando pelo movimento do dia anterior, que foi um rompimento de topo aqui, ó. Ele rompeu esse topo aqui, ó. Isso aqui também é o quê? Um crown reversal. Por que um crown reversal? Porque é uma coroa, né? É um movimento que eu falo pra vocês, ó. Deixa eu... Cadê? Aqui. Vamos mostrar esse movimento. Ele faz a alta, vai lá embaixo e sobe. E aí o que acontece? Isso aqui, as duas falhas de venda. Então a nossa entrada fica aqui da compra. E isso aqui passando por um prior, que quase perde a média de 21. Então a média vem por aqui e aí ele faz assim, ó. Sacou? Isso aqui é um prior. Aí ele te dá uma entrada aqui mais alta e uma entrada mais baixa. E aí a tua entrada vai ser
num candle, deixa eu fazer essa média melhorzinha aqui. Ela vem por aqui, ela passa e ela faz assim, ó. Sacou? E tu vai pegar e vai fazer a tua entrada num candle parrudo, de alta, que vai fechar acima da média de 21. Que testou esse prior, mas não perdeu. Entendeu? Um exemplo claro aqui, ó. Então esse é o Crown Reversal. Ó. Topo. Aí olha só esse movimento aqui, ó. Aqui tem um tilt high failure bem definido, ó. 1, 2. Isso aqui é de livro. Tentativas de venda, 2, acima da média de 21. Isso aqui é de livro. De livro. Ó. 1, 2. Né? Tua entrada fica aqui. E aí no final do dia não acontece. Ele falha, fica de lado ali, faz o ajuste dele e fica ali. Mas aqui tem o tilt high failure. Quando ele abre num Crown Reversal. Enxergam? Quase perde a média de 21. Quase perde a média de 21. Entendeu? Só que ele não deu sinal. Qual sinal seria aqui? Um candle grandão, de alta. Tipo esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que fechasse acima da média de 21. Não tem. Mas o que ele faz ao invés disso? Ele faz 2 falhas de venda de novo. Só que aí, com um Crown Reversal dentro dele. Ó. Tá aqui. Tilt high failure. Tá? Ele vai no alto. Ele volta. Ó lá. Olha aqui. E ele acelera. Por que eu sei que isso aqui é um Crown Reversal? Porque isso aqui são 2 falhas de venda com uma trap junto. E a trap não volta nada. Não volta nada. Ela é uma explosão de alegria. Ela afasta da média de 21 e toca reto. Sacou? O teu risco fica muito... o teu risco ele é mínimo. Porque o negócio vem que nem um furacão. E aí tu sai do teu risco muito rápido. E aqui é o volume financeiro entrando em ação. Como é que a gente sabe disso? Começam a fechar esses candles muito rápido. Candles de 5 mil trades. Começa a fechar em segundos. Um segundo e meio, 2, ele começa a fechar esses candles aqui, ó. E a gente sabe que a gente pegou um movimento muito bom. E o afastamento da média disso tudo, né? Entendeu? Então aqui nós temos um exemplo de 2 falhas de venda dentro de uma trap, dentro de um Crown Reversal. Por que Crown Reversal? Porque é como se fosse uma coroa. Entendeu? Uma coroazinha, ó. Vai embaixo e... Tá? Exemplo claro. E aí tu entra aqui, 2 falhas de venda. Temos uma, temos 2. Entramos aqui. Entramos aqui. Tentar fazer certinho. Nosso risco tá aqui. Provável lucro tá aqui, ó. Olha lá. No cruzamento do range. E aí? A gente já sabe que esse cara tem que andar 250 pontos pra gente se dar bem. A gente entra aqui. E aqui, ó. Ele andou os 250 pontos, ó. Aqui a gente tá fora do risco, né? Notem que não durou nem... Cara, não durou nem 2 minutos. A gente tá fora do risco. Cruzou o range. A gente vai seguir na operação. E vai deixar esse mercado andar. E qual é a técnica? A técnica, se tu quiser, tu pode fechar na volatilidade. Joseph James sempre fala isso. No início do teu setup, quando tu tá aprendendo, tu sai na volatilidade. Eu nunca fiz isso. Tu sai na volatilidade e deixa um runner. Eu saio com 50% dos meus contratos na volatilidade e deixo um runner. Porque ele pode seguir. Mas o certo mesmo é sair na volatilidade. Fecha tudo na volatilidade ou fecha 90% dos teus contratos. Entendeu? Mas primeiro, de início, fecha tudo. Fecha tudo. Deixa o mercado fazer o movimento dele, fecha tudo. Não arrisca. Bota no bolso e espera outro dia. Tá? Esse é um exemplo. Vamos procurar outro exemplo da venda. Uma venda... Até aqui tem. Esse aqui já tem. Aumenta o pêndulo, né? Estruturas de mercado, cruzando o range, né? A ideia é tentar o cruzamento desse range, né? E aqui de novo. Aqui nós temos um tilt high failure para a venda. Uma tentativa, 2 tentativas bem definidas. Tu vai colocar a tua ordem aqui. E o mercado se enrola na história e o que ele faz? Ele perde. Ele perde. E aí, estruturas de mercado. A gente sabe que ele aumentou o pêndulo. E qual seria o próximo movimento? Replicar esse pêndulo para baixo. E aí o nosso lucro é absurdo, né? A gente tá arriscando pouco para pegar um movimento grande. É 10,5 e tinha volatilidade 305 pontos. Faz o movimento. Ó, 305, ó. Deu certo. E aí tu sai na volatilidade, ou com todos os teus contratos, né? Até porque isso aqui seria uma região de provável breakout pullback, né? Então aqui tu iria fazer a tua saída de acordo com a estrutura de mercado, né? Tu vai fazer a tua saída e poderia sair com todos os contratos, né? Vindo contra o sentido de mercado, contra o sentido de 60 minutos e contra o sentido do intraday. Porque o que conta é o afastamento da média. O afastamento da média conta uma história muito boa. Tá bom? E aí, estrutura de mercado junto com o setup do cara, né? Qual é o setup do cara aqui nesse caso? Deixa eu deletar aqui, pra gente dar uma afastadinha. Que eu quero mostrar o lance do breakout leg, né? Measured move, né? Tu vai pegar a perna dele até o pullback, ó. Ele fez o pullback aqui, né? Tu vai replicar essa perna depois pra cá. Isso aqui é os passarinhos de verdade, viu? Não é fundo não, de passarinho cantando. Aqui. E aí ele tenta ir lá, e beleza. Ele completou, aumentou o pêndulo e a gente pode vir na venda. Por quê? Porque o mercado vai ser atraído pro range, sempre. Esse cara aqui é o magnético. Ele vai ser atraído. Entendeu?
E aí tu pode vir na venda. Afastou a média, ele vem, para de fazer para de romper topo e começa a fazer um movimento muito forte de venda. Passa para baixo da média. A gente vem com ele também. Uma tentativa. 2 tentativas bem definidas. E tem que ter o ataque, entendeu, pessoal? A gente tem que enxergar o ataque vendedor e não conseguir manter. Aqui é a mesma coisa, observem. Não consegue manter. Aqui, ó. Não consegue manter. Vendedores tentam derrubar o negócio, né? E olha o spinning top ali. Tentam derrubar de novo. E aí já fecha acima da média de 21. Só que é uma variação, né? E a variação funciona demais no mini índice. Demais. Por que a variação? Porque a técnica do cara é que esse candle aqui, esses candles fechem acima da média de 21. Mas nesse caso, observando a estrutura de mercado com range acima, a gente não precisa esperar por isso. Tem uma entrada antecipada, que nos deixa livre do risco. Senão seria aqui, ó. Ops. Aqui seria a primeira tentativa, que seria a segunda tentativa. Mas aqui a gente já pode adiantar. Porque foi uma tentativa forte. Essa não. Essa aqui não. E continua perdendo fundo. Ele tem que começar a fazer higher highs, topos e fundos ascendentes, né? Que não foi o caso aqui embaixo, mas aqui sim. Sacou? E é isso. Basicamente é isso. Esse é o setup do Two Try Failure, né? E agora, como prometido, vamos para sexta-feira. Vamos lá, vamos para um dia torto então, que foi sexta-feira. Foi mais uma sexta-feira que não correu, que não fez um movimento direcional, que geralmente faz um price action cycle completo para algum lado, lindo. Não fez, seguiu num range, seguiu numa congestão pelo 5º dia seguido, né? Batendo recordes. E vamos dar uma olhada nele. Vamos tentar procurar pelas 2 falhas de venda, por um crown reversal. O mercado abriu. Temos um range, né? Vamos afastar só para mostrar aqui o contexto da estrutura de mercado, né? Então, olha lá. Movimento de alta forte. Entrou num range, tá num range há dias. E ele tá tentando rotacionar esse range, né? Tô pra cima. Não fez o movimento pra baixo. Eu até deletei. E quando ele não faz e volta pro range, eu já deleto. Não deixo ele aqui. Aí ele diminui o range, diminui o pêndulo. Tenta fazer pro alto. Consegue. Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Eu deletei também. Então esse pêndulo aqui ele não consegue ir lá pro alto. E diminui. Então esse é o conceito. Ele tá rotacionando dentro do range. Abre o mercado. Tem o payroll. Tá ali marcadinho o payroll. Ele abre num gap de alta, né, acima do range. A gente não tem porquê. Aí aqui é estruturas de mercado. Não tem porquê. Não tem. Isso é uma idiotice. Tentar fazer uma compra aqui em cima, né? Até porque esse cara tá fazendo higher lows, né? Higher lows. Higher lows. Afastou a média. Começou a afastar. Mas aqui é uma região que a gente deve evitar, né? Aqui é venda. E ele faz a venda. E aqui tem 2 falhas de venda. Afasta a média de 21. Temos um ataque. Comprador abaixo da média de 21. 2 ataques compradores. E a gente pode apostar numa entrada aqui, na entrada do range. Por quê? Porque a ideia é cruzar o range. O range é um magnético. Ele anda esse pêndulo e a gente replica esse pêndulo pra cá. Pra tentar cruzar. E sempre tem um problema. E o problema era o payroll, 9h30 da manhã. Mas tá aqui. 2 falhas de venda. E ele anda volatilidade. 290 pontos. Volatilidade por aqui. Sua entrada tá aqui. Tá aqui, ó. Sua entrada tá aqui. 290 pontos aqui, ó, exatamente. Aqui tu sai com todos os teus contratos. 9h30 da manhã, saindo do payroll. Perigosíssimo, né? Mas o movimento foi executado. Ele segue. Dentro do range. Esse aqui seria o pêndulo. Tu viu que ele não fez, né? Diminuiu esse pêndulo. Tentou rotacionar. Voltou para baixo do range. Conseguiu fazer. E aí, aqui teria uma entrada excelente. Perfeita. Cruzando o range. Uma tentativa. 2 tentativas. Aqui ela falha. Aqui o setup falha. E aí o setup falha. Tendo a paciência para o quê? Pro crown reversal. Então, 2 falhas de venda. Two Try Failure. Não funciona aqui nessa região. Mas aqui a gente tem o crown reversal. Lembram do movimentinho? Lembram da perda? Ó, aqui tem quase uma perda num prior swing. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Ele vem pra cima, faz um movimento aqui. E aqui a gente tem, ó, um fundo com uma tentativa bem definida, 2 tentativas bem definidas. E a tua entrada fica aqui. E o que ele faz? Crown reversal, trap. 2 falhas de venda dentro de uma trap. Acelera. Pega a volatilidade, volta no teu ponto de entrada e te tira da operação. E tá tudo bem. E o que ele faz agora? A sequência da trap, que é um papo Photoshop. E segue, mas não é o nosso objetivo aqui. Vamos seguindo. Cruza o range. Faz 2 falhas de venda de novo. Enxergam? 2 falhas bem definidas. E aí agora o range diminui. O pêndulo diminui, né? Aqui. E a gente vai replicar esse cara pra cá. Aqui assim. E ele falha de novo. Mas a entrada funciona. Aqui, bem mais perigosa. Aqui seria uma entrada que a gente não deveria, pela regra, não deveria fazer. E eu fiz. Sabe por quê? Porque eu notei que ele tava andando só a volatilidade dessa porra. Ele andava a volatilidade e voltava no ponto de entrada. Quando ele andou a volatilidade aqui na minha compra, eu vendi. Pra fazer ele andar a volatilidade contra a minha persona. Então eu peguei aqui e peguei aqui. Eu fui ousado.
Mas não é o certo. Por quê? Porque a tua entrada estaria aqui, no meio do range. No meio do range a gente não opera, a gente opera na entrada dele na venda. Acima, sempre. Ou na entrada, no máximo. Aqui não teve um sinal claro de 2 falhas, só uma, né? Aqui foi uma falha. Mas uma falha não serve, é muito arriscado. Eu fiz por causa da volatilidade. Quando ele fechou a volatilidade e voltou na minha cara, eu abri a operação aqui, na entrada do range. Aí lá embaixo, peguei e fui embora. E não voltei mais pro mercado. Não quis mais fazer a operação, botei meu dinheiro no bolso e não quis mais saber. Tá? Mas isso aqui é um dia torto. E a gente tá observando o dia torto e vendo como falha, né? Então, ele falha aqui. Ele falha aqui. Aqui dá certo. Falha aqui. Aqui dá certo. Aqui dá certo. Falha na venda. Aqui dá certo. E ele segue, fazendo o balaio de gato dele. Aqui ele faz de novo, dá errado. Aqui dá errado, não andou a volatilidade. Aqui dá certo. Aqui dá errado. E aí aqui, ó, dentro do range, querendo vender. Perigosíssimo. Aqui era uma região boa, mas não funcionou. O mercado não estava querendo fazer o movimento. Aqui é uma região boa para venda? Claro que não, tá abaixo do range. Aqui é uma região boa para compra? Excelente. Excelente. E funciona demais, ó. Faz um fundo. Temos, pode ser aqui, um movimento bem definido de venda, 2 movimentos, a gente vai fazer a entrada aqui, ó. Ele faz um ótimo movimento. Tenta cruzar o range e volta pra ele. Dia torto, muito torto. Faz a venda aqui, vai fazer a venda aqui. Aqui tu não tá observando as regras do cara. Nada. Aqui tu não tá. Aqui tu tá, mas falha. Então tem dias e dias, vai funcionar. Quando funcionar tu fica livre do risco. E é isso, e tem dias que não funcionam. E essa é a aulinha do Two Trade Failure. Falhou. E a região era boa, né? A venda aqui, falhou. E vai falhar, tá muito baixo. A compra aqui, excelente, mas não funcionou. Isso aqui já são 3 da tarde, sexta-feira. Mercado não querendo andar. Aí lá pelas 13 e pouco ele funciona. Esse aqui funcionou. E vamos dar um ok nele. Só vi isso hoje. Eu fechei minhas operações, eu fechei a tela, já nem não fiz mais nada. Eu fiz o que eu podia, botei meu dinheiro no bolso. Fiz mais operações do que eu podia. 5 operações ao invés de 4. Botei meu dinheiro no bolso e fui embora. Fiquei feliz com o meu resultado. Esse aqui funciona. Uma falha, 2 falhas. Two Trade Failure, tá vendo? Vai lá em cima, junto com o Crown Reversal. Praio. Aqui bem exemplificado o Crown Reversal. Aqui ele confirma de vez. Ele confirma de vez que o mercado vai fazer o movimento. E olha como ele afasta da média e não volta nunca mais na tua cara. Olha lá. Só que isso aí são 4 da tarde. Tu vai fazer uma operação assim, 4 da tarde de sexta-feira, depois dele fazer tudo aquilo ali que ele fez, todo aquele balaio de gato, todas aquelas falhas, porque se tu abrir as operações ali, tu tá devendo calção. Tu vai apostar 4 horas da tarde, aí o gerenciamento de risco tá na tua mão. Tá bom? Esse foi o papo de domingo, pessoal. Espero que ajude. Esse setup é um setup que funciona demais e tem que ter muita atenção porque ele é o começo de uma possível reversão, de um provável fundo, de um provável topo. Para iniciantes, é melhor esperar passar, ou pelo menos sempre entrar num Crown Reversal, sempre entrar em 2 falhas de venda com uma trap junto. Aí tu tá mais do que seguro. Se não funcionar, é porque realmente tu viu tudo errado, tu não observou a estrutura de mercado e tu caiu provavelmente numa trap. Porque quando ele faz esse movimento contrário, é uma trap contrária. Tu entrou e tu caiu que nem um pato, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, me deem um like aí pra ajudar o canal. Se vocês acharam fantástico esse conteúdo, cogitem em se inscrever no canal e compartilhar esse videozinho pra me ajudar, tá bom? Obrigado, uma ótima semana. Segunda noite eu volto aí pra gente dar uma olhada no que o mercado fez na segunda pra projetar coisas para terça. Tchau, 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 tchau. Bem, pessoal, como prometido, esse papo de domingo vai falar sobre os setups do JJ. Deixa eu voltar aqui. 2 setups, 2, tá? Eu juntei esses 2 setups e decidi juntar esses 2 setups, por quê? Porque esses setups acontecem no meio do pagode. Esses setups, eles acontecem no meio do ciclo do price action. Requer uma experiência, requer tempo de tela. Então, logo, se vocês focarem muito nesses setups, o índice de acerto é baixo por causa da experiência do trader do tempo de tela. Então, quando o mercado define uma direção, esses setups acontecem. Então, a gente tem que estar muito bem, a gente tem que entender muito bem a definição de canal, quando o mercado efetivamente disparou, estruturas de mercado para saber se tu tá entrando num movimento desses, num reteste de topo, por exemplo, vai dar errado, com certeza, é óbvio, né, a gente sabe, mas quem não sabe sobre estruturas de mercado, vai focar no setup. Na live de ontem, que foi terrível, a internet estava terrível, tudo deu errado, na live de ontem eu falei sobre isso. Sobre o sol, que é a estrutura de mercado, sobre a lua, que são os sinais, e o setup, que é a terra. Então, tudo tem que estar alinhado e andando um na volta do outro certinho pra a história funcionar. Senão não funciona. Vai procurar o setup do cara num reteste de topo? Cara, tu tá querendo comprar num reteste de topo? Vai dar muito errado, né? Acabou de definir um range. E aí tu quer comprar no topo desse range? E o mercado tá definindo meio que venda? Tu vai tomar. Então, estruturas de mercado, onde tu vai operar, como que tu vai fazer pra fazer essas ações, né? Então, hoje a gente fala sobre pullbacks e a gente fala sobre o setup de força. Isso tudo acontece no meio do pagode.
E aí a gente tem que ter experiência para poder identificar, e aí esses são os movimentos que a gente vai ganhar dinheiro de verdade, que a gente vai abrir mais contratos no meio de uma operação vencedora, né? O famoso, inoxidável, famigerado, esqueci o nome do negócio, cara. Preço médio. Preço médio. Só que isso aqui é um preço médio controlado, tu tá abrindo conforme um setup, baseado numa estrutura de mercado, e aí tu tá ali, sei lá, tu saiu na volatilidade com 300 pontos, 280 pontos, né? Colocou no break-even, tu tá com 600 pontos no bolso com esse contrato aqui, o runner, né? E aí tu vai abrir um setup de pullback com mais 2 ou 4 contratos no meio do pagode, entendeu? E aí o teu preço médio vai subir um pouquinho ali, tu vai ficar numa região protegida, caso o negócio volte, e se não voltar, tu bota dinheiro no bolso pesado, mas para isso tu tem que entender estruturas de mercado. Pra poder fazer uma operação dessa, tá? Escolhi dias aqui, então eu escolhi 2 dias, um dia direcional pro alto, um dia direcional pra baixo, e o dia de sexta-feira que foi meio torto, até uma boa parte ali do dia ali, e se movimentou com sacos de cimento agarrados nele, né? Então vamos lá. Vou sumir, tchau. Vamos tirar isso aqui também, tchau. Esse dia aqui é o dia 13 de maio. Ele abre, ele fica meio torto aqui nessa abertura, como sempre, né? Ele fica definindo o que ele vai fazer, tem volatilidade, o troço vai se mexendo ali, a minhoquinha vai... E aí ele começa a definir um sentido. E como é que a gente define o sentido? O afastamento da média de 21. Então, aqui começa um sinal de que o negócio está começando a se movimentar, né? Perfeito? Provavelmente nesse horário aqui também começou a andar o reloginho. E aí a gente tem que ficar de olho. E aí, ele começa a fazer o quê? Tops fundos ascendentes. Uma tentativa, 2 tentativas. O início aqui da história, lembra? 2 falhas de venda. E aí, o mercado limpa a liquidez, né? Quase vem no fundo aqui. Dá um sinal torto. Mas segue fazendo o movimento dele. Aí beleza, deu um sinal torto, a gente não aceitou. Ele vai lá e faz de novo. 1 tentativa, 2 tentativas. Perfeito? E aí, dá um sinal. Qual é o sinal? Crown Reversal. Aonde tá esse cara? Pra quem tá conhecendo aqui e tá estudando setup, que não tá, já vai descobrir agora. Aqui. Crown Reversal. Podia ser antes? Podia ser até aqui, ó, mais agressivo, ó. Mas aquele ali é o sinal parrudo, bonito. E aí ele acelera. Anda a volatilidade. Coloca no 0 a 0. Tá aqui o teu 0 a 0. Não sei se o mercado volta, quase volta na tua entrada. E aqui, outro ponto. Preciso voltar também aqui de novo. Outro ponto importante, a gente só pode abrir outra operação, mais contratos no meio de uma operação vencedora, quando a gente atinge a volatilidade. Então, atingiu a volatilidade, a gente vai sair com metade dos nossos contratos, setup do cara, a regra do cara é essa, metade dos contratos, ou 75% dos contratos, no meu caso, que eu gosto de fazer, deixa um runner, deixa 25% dos contratos ali no ponto de entrada, mais 5 pontos só para pagar as taxas, e aí tu tem a permissão para abrir outros contratos no meio dessa operação vencedora. Perfeito? Isso é importante. Tchau. Pois bem, entramos ali, andou a volatilidade, o mercado acelerou. E aí nós temos o setup de pullback. Qual é o conceito do setup de pullback? Aqui tem até uma trap dentro de um setup de pullback, né? Mas qual é o setup de pullback? Geralmente a trap, o preço passa para baixo da média de 21 e perde essa média, né? O preço, ele não solta aqui, ó. Tá vendo? Ele fica preso na média de 21. Então aqui é o setup de pullback. Tipo um engolfo, sabe? Isso aqui é um engolfo. Mas seguindo as regras dele, isso aqui é o setup de pullback. Aqui é um setup de pullback junto de uma trap. Por quê? Porque tem prior aqui, ó. Oh, meu Jesus Cristinho. Tem prior aqui, ó. Tem prior aqui. Tem prior aqui. Ficou? Junto do pullback, olha que interessante. Tem o setup de pullback e tem o setup da trap bem definido. Pra dizer assim, ó, cara, tu entrou num ponto muito bom. Tá? Então isso aqui é o meio do pagode. Isso aqui o jogo tá acontecendo, aquela briga, soco, chute, gritaria, né? E o negócio anda. E aí tu entra, tu vai abrir outra operação. Ainda aquela entrada quase te pegou, até profissional, tu abriu outro contrato dentro daquela operação, tá com um runner e tá com esses aqui também. Ele acelera. Dia 13, 10 da manhã. A volatilidade estava em 270 pontos. Então, entramos aqui. 270 pontos. E agora, notem o setup de força junto desse movimento, que eles acontecem juntos. Aqui tem, ó. Claro que aqui ele não andou a volatilidade, mas já é um indício que tu tá numa operação boa. Vamos ver aqui. 270 pontos eu falei, né? Aqui é 275 pontos. Aqui ele pega a volatilidade. Aqui tem um setup de força junto. De 4 a 6 candles seguidos e vem um candle contrário. Então, a média não afasta, até esse candle aqui afasta, mas está muito próximo da média de 21. A gente não precisa, são variações da história, né? Então, pullback. Basicamente um engolfo. A trap aqui linda, né? E junto dessa trap, esse marobozu lindo aqui, a gente tem um candle, 2, 3, 4 candles seguidos. A regra é de 4 a 6 candles seguidos. Aí vem
um candle ao contrário. E ele fecha. A regra é abertura no fechamento desse candle. Tu vai abrir mais contratos aqui. Aqui desconsidera, porque vinha o pullback, e aí tu abriu aqui, né? Tu abriu aqui a tua operação. Então aqui, o setup de força inviabiliza, porque não andou a volatilidade. Mas, o setup de força te dá a garantia que esse cara aqui tá no caminho certo. Então, beleza, peguei o setup certo, né? Aqui, vamos ver aqui, quanto que tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui inviabiliza. É de 4 a 6 candles seguidos. Perfeito? Então é basicamente isso. E aí o setup que ele faz, ele acontece no meio do pagode, né? No meio da guerra, né? E aí isso aqui, por isso que eu digo, isso aqui requer tempo de tela para fazer as operações. Isso aqui estamos num dia direcional, num dia que o mercado tá legal. Olha a média de 21 lá embaixo, por baixo dos candles, ó, dizendo assim, ó, cara, viramos mesmo, fizemos um movimento bom. E aqui tem outro, na sequência tem outro. Um setup de força dentro do outro. Olha só que legal. De 4 a 6 candles, lembra? Olha lá. Mais um aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A tua entrada tá no fechamento do candle contrário. Tá vendo? Isso aqui só te dá a confirmação, ou seja, aqui, ó, nesse pullback, deixa eu ver, nesse pullback, tu já conseguiria entrar naquele outro setup lá. Vamos ver. Ah, não dá ainda. Não dá ainda. Mas ele vai te dando garantias, né? Vai vendo aquilo, cara, isso aqui tá funcionando. Isso aqui tá funcionando. Rompeu o estopo aqui, tu já sabe. Porra, me dei bem pra caralho. Aí ele vai... Aí tu fala, beleza, fechou. Ou seja, tu pode treinar o teu olhar, o teu tempo de tela, durante uma operação que tu faça lá do Crown Reversal, né? Porque qual é o nosso foco? Eu vou repetir aqui. Vamos voltar pra tela aqui, porque isso aqui é importante. Qual é o nosso foco aqui? Nosso foco sempre vai ser as operações, os setups que têm índice de acerto muito alto. Quais são os setups de índice de acerto muito alto que são garantia de pouca exposição, pouco risco? Crown Reversals e Traps. Eu vou deixar o videozinho no final ali. Esses aí, cara, tu tem que especializar nessa porra, entendeu? Porque tu vai fazer essas operações, tu vai usar esses setups para botar dinheiro no bolso. Que pode ser troco, talvez, o mercado pode voltar ali. Mas aí tu vai treinar o teu olho para esse tipo de operação. Para tu fazer o ciclo do price action e abrir outros contratos durante as operações vencedoras. E onde tudo começa? 2 falhas de venda ou de compra ou Crown Reversal. É ali que nasce a história. Então tu tem que te especializar em pegar o nascimento dessa história. Assim que o bebê reborn nasceu. Aí tu vai entrar ali na história, vai colocar, andou a volatilidade, tu vai colocar um tique acima, vai garantir ali os contratos, deixar um runner, sair com a metade dos contratos. E aí tu vai treinar o teu olho para ganhar dinheiro de verdade. No meio do caminho, vai abrir outros contratos, vai fazer meio que um preço médio controlado e vai arrastar os teus contratos junto da entrada seguinte. Então abriu no Crown Reversal, ele andou 300 pontos, tu saiu com metade dos contratos, ou no meu caso 75% dos meus contratos. Puxa pro break-even, mais 5 pontos. Vem um setup de pullback, ou vem uma trap. Vai abrir, tem uma distância, tá com 600 pontos ali no contrato de runner lá, que tá lá no break-even. Tu vai abrir a operação de pullback, tu vai abrir a operação de trap, tu vai abrir a operação de força no meio do pagode, com mais contratos como tu sempre abre. Vai esperar a volatilidade, vai sair com 75% dos contratos. Vai botar no break-even dessa segunda abertura dentro de uma mesma operação. Vai arrastar todos os contratos juntos e vai colocar no break-even. Isso aí vai te dar um preço médio fantástico. Aí aparece a força depois, um pullback ou uma trap, daqui a pouco uma força. O mercado vem com muita força. Tu tá vendo o reloginho ali, aquele nosso indicador ali da montagem dos candles pra dizer assim, tem volume financeiro, entrou briga na história, vamos junto, se mantenha nas operações vencedoras. Tu abre o setup de força, mais contratos, sai na volatilidade, arrasta todo mundo junto, meu irmão. Começa a fazer 2 candles de trailing, né? Seguindo candles ali, tá na compra, seguindo candles de alta ali. A cada 2 candles de alta, vai puxando o teu stop. Daqui a pouco o mercado te fecha. Quando tu olhar a tua boleta, tu vai me agradecer. Vai dizer, meu Deus do céu, eu botei dinheiro de verdade no bolso. Esse é o nosso objetivo. E é isso que eu quero fazer numa live. Eu quero pegar esse movimento completo, mostrando ao vivo como é que ele acontece. Entendeu? E ele é demorado. Não é um ciclo de price action. Não imagina que tu vai fazer um ciclo de price action em 15 minutos. Não. Isso aí é coisa de 1 hora, 1h30, 1h40. Né? Eu sei que nós somos short-term traders. Nós somos traders que fazem operações curtas. Mas, cara, operações de ciclo de price action, quando a gente identifica que realmente é um ciclo de price action, a gente tem que permanecer nessas operações. É dia que tu faz o mês inteiro ali. Bom? Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Agora vamos pegar um movimentinho de baixa. Aqui foi no dia 12. Então o cara abre lá, ó, aquele topo lá, ó. Vem capotando, vem tentando voltar pra quê? Pro range, estruturas de mercado. O mercado tá vindo no sentido legal. Começa a fazer topos fundos descendentes, né? Olha lá. Bem definido. Lá embaixo. Procura por priors. Procura por priors. Procura por priors. Aí ele faz o movimento dele. Crown Reversal. Isso aqui a gente pode considerar como Crown Reversal uma entrada. Aí ele faz o movimento dele. Identificam o pullback? Olha o pullback ali. Aqui é que o mercado já aconteceu. Já tem suporte criado, né? Já tem resistência criada, blá blá blá, né? Mas tá vendo? Tá vendo onde ele aconteceu? Aqui, ó. Olha a média de 21, né? Dá uma olhada.
olhada no que acontece. Temos o afastamento. E aqui o setup. Ó. Lindo. E pullback. Entrada aqui. Aí o teu stop pode ser aqui. Aqui em cima mesmo, né? O ideal é usar um pouquinho mais, assim, se a volatilidade... Geralmente a volatilidade tá lá, sei lá, em 300 pontos, 280 pontos. Eu coloco ali 120 pontos, 140 pontos, 150 pontos no máximo. Máximo 200, né? Se a volatilidade tiver 400, 380, 350. É o que eu iria apostar, tentar arriscar pra fazer um negócio. Aí ele desenvolve. E aqui, deixa eu ver. 10 e 6. Volatilidade altíssima. 384 pontos. 384 pontos. Vai fazer a tua entrada aqui. Ele vai andar aqui. Aqui ele vai fechar a volatilidade. E aqui ele segue, né? Um ciclinho de price action, né? Pegaram? Como a gente tem que ter experiência. Para um reversal, pullback. E agora o que vem? Qual é a sequência que vem? A trap, né? E junto da trap vem o setup de força. Porque a trap, priors, a gente procura por priors, né? Bem definidos, né? Olha lá. E a trap dá o sinal aqui, ó. Vai pra cima, lembra? A diferença do pullback da trap? Olha lá. Foi pra cima da média, ó. Voltou. Setup da entrada da trap aqui, ó. Tá vendo? Junto da trap, o que acontece? Tem 2 pontos aqui de força. Enxergam? Olha lá. 2 pontos de força. Ops. Bem de perto. Bem de perto. Vou deixar aqui assim, ó. Pullback. Bull trap. Tá vendo o ciclo do price action armado? Bull trap. 1, 2, 3, 4, 5, ó, de 4 a 6 candles, olha. Olha que lindo pra confirmar a tua bull trap. Força. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui. Setup de alta. Vai entrar aqui. E vai deixar o mercado andar. Então aqui temos força. Aí ele anda. Faz o pullbackzinho dele. Segue capotando. Força de novo. Enxerga? Outra força. Um dentro do outro. Claro que aqui a gente tem aquela história de respeitar a primeira entrada. Tu entrou aqui, ó, na bull trap. Ele tem que andar 384 pontos. Ele tem que andar 384. Então não vai abrir outros contratos no meio do pagode. Porque ele não andou ainda, né? Inclusive até da bull trap, que te dá uma segunda entrada, tu também não vai andar. Porque lembra que o nosso... Era 384 pontos. Tu entrou no pullback aqui, ó. Ele vai andar 384 pontos. Aqui, ó. Então tu só poderia abrir a operação nesse setup de força aqui. 1, 2, 3, 4. Onde é que tá a tua entrada aqui? A entrada está no fechamento do candle contrário. E vai deixar o mercado andar. Quanto que seria a história? Não sei se esse aqui andou. Mas não importa. Setup de força aqui. Entrada aqui, 384 pontos. Peraí, vamos ver o horário, tá? Vamos ver o horário, não sei. Estamos fazendo ao vivo, on the line. 10 e 19. 373 pontos. A entrada tá aqui. Um tique abaixo, né? Andou ali, quase ali, né, cara? Volta no teu ponto de entrada quase, faz o movimento. Meio que andou, né? Mas tu vê que esses setups aqui, tu já tem que estar com dinheiro no bolso. Essa que é a real. Tu tem que estar com dinheiro no bolso. Mas ele anda, ele entrega. Ele segue o movimento, ele vai fazendo. Segue o movimento. E aí tu vai procurando por outros setups. Setup de trap. Tá vendo? Setup de trap. Procura por priors. Prior aqui. Prior aqui. Prior aqui. Aí espera pelo sinal. Que não teve, né? Não enxerga um sinal claro aqui de trap aqui. Mas ele segue. Ele vai fazendo o movimento dele. Setup de pullback. Setup de pullback de novo. E aí meio que ele faz um fundinho. É isso. Esse é o setup. E aí a gente pode ir para um dia meio empenado, como o dia de ontem, sexta-feira. E a gente também vai encontrar esses setups aqui. E aqui eu tive medo. Muito medo. Quando ele começou a fazer topos fundos ascendentes. Tchau. Por quanto tempo eu tô aqui? Que eu acho que eu tô muito além do permitido. Né, tá de boa. Isso aqui não fiz. Então começou com 2 falhas de venda. Bem alto. Anda a volatilidade. Eu marquei a volatilidade. Eu vi tudo isso aqui acontecer e não fiz. Tava ali a volatilidade. Aí ele vem fazendo aqui o setup dele. Olha o pullback aqui, ó. Os candles estavam grandões, meia boca, mas dá pra apostar. Dá pra apostar no pullback. Um pullback e uma trap. E ele acontece. Enxergam? Aqui tá o pullback. Isso aqui é um pullback. Bem alto no canal, é bem verdade. Aí estruturas de mercado, vai arriscar? Depois do mercado andar todo amarrado, tu vai arriscar isso aqui? Será?
Ou tu vai ser conservador e vai esperar ele testar aqui esse prior lindo aqui, que foi o que eu esperei. E nunca aconteceu. A entrada era aqui, ó. Olha lá, trap lá. Pra confirmar o pullback. Trap aqui, ó. Candle passou pra baixo, ó. 2 candles pra baixo. Da média. Trap. Outra confirmação. Interessante, né? Acontece. Ó o mercado torto. Ó o mercado torto. E aí ele tá lá em cima desse canal, aí não sai, né? Aí aqui tu traça aqui, ó, 50% do canal pra ver o que ele tá fazendo. E ele não sai dele, vai um pouquinho pra baixo e vai ficando sempre pro alto e retestando o topo, né? Do canal. E vai rompendo topos, né? Aí tu tem uma grande informação importante, né? Ó, aqui o setup aqui, ó. Olha que delícia. Vou aproximar. Alto, bem alto. Mas ele faz. Não dá pra negar que ele não faz. 1, 2, 3, 4. De 4 a 6 candles, setup de força. Olha lá. Olha a negação do movimento. Olha a negação pra dizer assim, ó, isso aqui vai pro alto, né? Mas estrutura de mercado, né? Aqui já ficou muito além pra mim. Aqui tava um movimento medido que eu tinha visto. A perna de propulsão. Aquela perna de quinta. A perna de propulsão dele tava aqui. Era a perna proporcional a um movimento de quinta. Aí isso aqui, conforme estrutura de mercado, inviabiliza o meu setup, né? Aqui, se eu tivesse feito a operação lá de baixo, aí tudo bem. Aí eu tô vindo com preço médio. Aí ele me dá um sinal, eu vou lá, abro a operação de pullback, abro a operação de força, e aqui eu tô carregando os contratos pra, assim que ele chegar nessa região aqui, ó, na metade dessa região aqui, ó, eu já vou começar a ficar de olho. Ele vai ter que continuar fazendo esse movimento. Se ele não continuar, isso aqui é onde eu tenho que começar a fazer o rastreamento dos 2 candles de alta pra ver se eu vou continuar nisso aqui ou não, entendeu? Então isso aqui tem muito risco. Tu vai abrir aqui a operação quando ele fechar. Aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo, aqui, ó, tu vai fazer a tua operação e vai deixar ele andar. E aqui a volatilidade não tava grande, não. Deixa eu ver aqui. 16 de maio. 1,35. Volatilidade máxima aqui tava em 295 pontos. Vamos ver se esse cara deu certo. Aí tu entra no setup de força. Ele volta no teu preço várias vezes, né? Ó, aqui... Ó, aqui ele andou a volatilidade. Mas aí notem, o movimento medido, né? Aí tu tá apostando que ele vai cumprir com o movimento medido completo, né? Eu sempre aposto pra ele ir até metade, não passar da metade dele. Então, eu apostaria aqui? Não, cara, eu não apostaria. Mas ali tem o setup. E aí vocês aprendem e de acordo com o gerenciamento de risco, de acordo com entradas prévias, tá com dinheiro no bolso, tá arrastando o contrato junto, tá fazendo um preço médio, dá pra apostar. Qualquer coisa, vai fazer um scalp nisso aqui. Sacou? Ele passa da metade do negócio e tu vai fazer two candle trailing aqui, ó. Vai rastrear aqui os candles, ó. Voltou a fazer alta aqui, fez um fundo, perdeu o fundo. E agora? 2 candles, cada 2 candles. Vou botar aqui meu stop. Se tomar o stop, tomar o stop curto. 2 candles, vai puxando. 2 candles, vai puxando. Opa, fez um candle de baixo. Calma, calma, cocada. Mais 2. Mais 2. Tá chegando próximo de fechar o médio do move. Vai 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Fechou. Tá aí. Bota dinheiro no bolso. É troco? É troco, mas tu tá com preço médio, lembra disso? Tá com preço médio, tu entrou aqui, ó. 220 pontos. É isso. Um dia torto, um dia não muito bom. E mesmo assim funciona. É só seguir as regras. Gerenciamento de risco e mindset. Tá bom? Então, essa foi a aulinha sobre pullbacks e força. São os 2 setups que acontecem no meio do pagode. Aí, cabe a vocês. É tempo de tela. Isso aqui é tempo de tela. Pra fazer esse ciclo e botar um dinheiro no bolso. É meio que um preço médio controlado. Tá bom? Muito obrigado. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deem um like. Me ajuda demais, me motiva. Se vocês acharam fantástico esse conteúdo, cogitem a possibilidade de se inscrever no meu canal e compartilhem esse vídeo aí com seus coleguinhas traders, com quem quiser virar um trader. Eu tenho todo o setup de como se tornar um trader, como tu começa do marco zero da história, os setups. E eu abro lives aí direto aí, eu vou procurar abrir lives de segunda a sexta, a parte da manhã, sempre que eu conseguir. Tá bom? Muito obrigado. Aproveitem domingo. Amanhã tem pancadaria de novo, amanhã eu abro live de novo. Tá bom? Vou curtir o aniversário do meu filho, que hoje vai ser a festinha dele. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Transformei R$583 em 107 mil em 16 dias. Essa foi a postagem que destruiu milhares de contas de trade em 2021. O que eles não viram? Os 99% que tentaram replicar e transformaram 10 mil em R$1.000 em apenas 3 dias. E aqui tá o que ninguém fala, pessoal. Aquele trader lendário, nem ele consegue replicar o próprio sucesso. Porque nem mesmo os vencedores da Mega Sena conseguem ganhar 2 vezes com os mesmos números. Uma bela madrugada às 2 da manhã eu me deparo com um TikToker de 25 anos, ensinando como ganhar R$50 mil por dia.
curtindo a vida dele em Mônaco. Os comentários? Qual a sua estratégia? Milhares perguntando. Pergunta errada. A pergunta certa é: qual é o seu sistema de disciplina? Porque aqui tá a dura verdade. Jesse Livermore, o maior trader que já viveu, fez e perdeu milhões 4 vezes. Não porque não conseguia ler o mercado, mas porque não conseguia seguir suas próprias regras. Ele literalmente escreveu o livro sobre trading e depois morreu falido, com uma bala na cabeça. Sejam muito bem-vindos! Nosso objetivo hoje é descobrir por que 90% dos traders falham em 90 dias. Isso não tem nada a ver com a estratégia que eles usam. Nós vamos aprender a estrutura exata usada por corretoras grandes que transformam amadores em traders lucrativos. Não por meio de indicadores milagrosos, mas por meio de sistemas inquebráveis. O processo separa sobreviventes de estatísticas. Todos os dias que você negocia sem disciplina, você não está investindo, você está jogando. Jogo do tigrinho. A casa sempre vence contra o indisciplinado. Vamos começar a sua jornada, a minha jornada, a nossa jornada pelo deserto financeiro. Vamos voltar lá para 1929, a Grande Depressão. O Engraxate deu uma dica de ações para um trader experiente. Esse trader passou o dia inteiro remendo essa história. No outro dia, ele vendeu tudo. O que aconteceu uma semana depois? O mercado quebrou. Quando todo mundo vê um oásis no deserto, geralmente é uma miragem. Negociar sem disciplina é como seguir cada fonte de água no deserto. Quanto mais você persegue, mais fundo no perigo você se aventura. A maior ilusão do mercado não é que o dinheiro é fácil de fazer, é que você pode fazer sem ter regra alguma. Pega o boom das .com. Dessa vez é diferente, diziam eles. Warren Buffett, vocês não conhecem Warren Buffett? Melhor pesquisar. Ele foi ridicularizado como um dinossauro por evitar ações de tecnologia. Ele não entende, riam os comentaristas. Naquele período, a Nasdaq caiu 78%. A Berkshire de Buffett ganhou 40%. O que essas histórias realmente revelam não são ciclos de mercado. É a natureza humana em repetição. É aquela história da repetição que a gente sempre fala, né? A miragem do dinheiro fácil aparece em todas as gerações. Ela só tá se vestindo diferente. Ela tá mais elegante, ela tem um perfume mais novo, ela tá usando uma roupa que todo mundo usa. 1720, a bolha do Mar do Sul. 1929, ações de rádio. 1999, ações de internet. 2021, ações meme. 2024, ações de IA. O padrão nunca muda porque a psicologia humana nunca muda. Medo e ganância são emoções que levam os participantes do mercado a tomar decisões irracionais. O mercado é uma máquina de votação no curto prazo e uma máquina de pesagem no longo prazo. Like, subscribe. Thank you. Sem disciplina, você estará sempre votando com a multidão. Quando foi a última vez que você fez uma operação porque todo mundo estava fazendo aquilo? Isso por um momento. E se as maiores operações da sua vida fossem as que você não fez? Quem vive da bola de cristal comerá vidro quebrado. Lembre-se disso. Desconhecer a história não é o suficiente, porque agora 3 demônios psicológicos estão caçando você no deserto financeiro. Eles mataram mais contas de trading do que todos os crashes de mercado combinados e provavelmente estão na sua tela agora mesmo. Nick Leeson derrubou um banco de 233 anos com 3 emoções: medo, ganância e o FOMO, o medo de ficar de fora. O dano? 6,5 bilhões. 3 demônios psicológicos perseguem todo trader pelo deserto financeiro. Não são condições de mercado ou azar, são assassinos internos. Fevereiro, 1995. Nick Leeson, um trader de 28 anos da Barings Bank, sentado em Singapura, encarando suas telas. Começou com medo, uma pequena perda. O medo sussurrou: esconda, você será demitido. Então veio a ganância. A perda cresceu. A ganância disse: dobre a aposta, uma grande vitória e você tá livre. E comprou mais contratos. As perdas explodiram. Finalmente, o FOMO entra em ação. Outros traders estavam fazendo fortunas. Essa é a sua chance. Vá com tudo. Leeson fugiu de Singapura com perdas totalizando 6,5 bilhões. O Barings Bank, que havia financiado as guerras napoleônicas, colapsou em uma semana. Leeson, ele não era estúpido. Os demônios não se importam com seu QI. Emoções podem ter um impacto profundo no seu desempenho de trading. Mas aqui, a verdade. Esses demônios são características. Eles não são um problema sério só que você tem. Eles são mecanismos de sobrevivência evolucionários. Medo. O medo manteve nossos ancestrais vivos. A ganância garantiu o acúmulo de recursos. O FOMO manteve grupos unidos em um propósito. Nos tempos antigos, essas emoções, elas salvavam vidas. No mercado, elas destroem contas. A verdade é que você não pode deletar esses programas. Vai estar registrado no teu DNA. Mas você pode construir um sistema mais forte que a sua programação. E é isso que os traders institucionais fazem. Qual demônio te possui? É o medo? Aquele que te faz cortar os lucros cedo demais? É a ganância? Que te faz manter perdedor por muito tempo? É o FOMO que te faz perseguir um rompimento de topo? Aqui está um exercício. Escreve aí as tuas últimas 10 negociações. Ao lado de cada uma, escreve M para medo, G para ganância,
e F pro FOMO. Se mais de 3 tiverem letras, cara, tá negociando emocionalmente e não logicamente. Pausa o vídeo, faz isso agora. Qual o padrão que você vê? Essa é a hora de salvar a tua conta, de salvar essa profissão fantástica que é o day trade, que todo mundo perde muito dinheiro porque não consegue observar esse lado. É por isso que eu faço esse papo de domingo, é por isso que eu gosto de lidar com essas questões, porque isso também me assombra. E a gente precisa trabalhar isso. Não é só ter um bom setup, não é só aplicar esse setup. A gente tem que ter disciplina, né? E a disciplina pode vir de várias formas. A gente pode ir ali, no Profit, por exemplo, e configurar lá para fechar a tua conta depois de 3 perdas consecutivas. E tu só vai conseguir usar daqui a 24 horas, né? Só que assim, cara, aí tu tá usando uma máquina que vai travar essa tua forma de agir. Mas tá certo, porque quem tem que fazer isso é tu mesmo. É uma possibilidade? É uma possibilidade, eu já usei. Mas, cara, isso aí tem que estar dentro da tua mente. Tu tem que ir ali e desligar esse botão e falar, tudo bem, encerrei, não posso mais fazer trade nenhum agora. Acabou. Não tenho o que fazer. Eu vou agora fazer outra coisa, outras coisas, outros objetivos do dia. E amanhã eu volto, porque amanhã o mercado vai estar aqui, depois da manhã ele vai estar aqui. Se hoje eu entrar no FOMO, perder tudo que eu tenho na minha conta, não vai me restar nada. Amanhã o mercado vai estar aí e eu não vou estar. Agora que você conhece os nomes dos demônios, vou te mostrar o custo real quando esses demônios impulsionam suas decisões de operação. Não é apenas dinheiro que você perde. Comigo. Bill Wang perdeu 100 bilhões em 2 dias. Não porque os mercados caíram, mas porque ele ignorou todas as regras de risco já escritas. Cada passo indisciplinado no deserto financeiro não custa apenas o dinheiro. Ele se transforma em catástrofe. São como os juros de um cartão de crédito que você não pode pagar. Cada regra que você quebra multiplica o dano exponencialmente. Março de 2021, Bill Wang dirige a Archegos Capital. Gerenciava bilhões, um cara inteligentíssimo. Mas inteligente não significa disciplinado. Quebra de regra número 1, dimensionamento de posição. Em vez de arriscar 1 a 2% por negociação, Wang alavancou 5 para 1. Seus 50 bilhões controlavam 250 bilhões em posições. Quebra de regra número 2, diversificação. 80% dos seus recursos estavam concentrados em 8 ações. Quando a Viacom CBS caiu 9%, significou que 4 bilhões foram perdidos em horas. Quebra de regra número 3, stop losses. Sem stop, sem hedges, apenas esperança. As chamadas de margem começaram. Só o Goldman Sachs despejou 50 bilhões de suas posições em um dia. Dano total, 100 bilhões. Dizimados em 48 horas. O Credit Suisse perdeu 27,5 bilhões. Nomura perdeu 14,5 bilhões. Wang perdeu tudo. E aqui é o que é o pior de perder bilhões, o custo humano. 13 anos de habilidade destruídos por 6 meses de negociações indisciplinadas. Negociações de vingança após perdas podem resultar em perdas adicionais de 25% a 40% do capital do trade. O mercado tem um sistema de contabilidade brutal. Cada regra quebrada tem um preço. Negociar sem stops? Pague com sua conta. Ignorar o dimensionamento de posição? Pague com seu portfólio. Negociar por vingança? Pague com seus relacionamentos. Negociar em excesso? Pague com sua saúde. O custo mais profundo é o psicológico. Você não está construindo uma carreira de trading. Você está financiando a carreira de outra pessoa. Perda de cada trader emocional é o ganho de um trader sistemático. O mercado é um jogo de soma zero. Quando você negocia por vingança, um algoritmo da UBS lá agradece. O robozinho fala, ai, obrigado. Quando você compra no topo por FOMO, pelo medo de ficar de fora, um modelinho lá da XP lá desenhado para isso fala, obrigado, muito obrigado. Você é predador ou você é a presa. O seu sistema vai decidir quem que você é. Some suas perdas do último ano. Não apenas o número. Custo real. Quantas destas perdas vieram de quebrar suas próprias regras? Não minta. Agora multiplique isso por 10 anos. Essa é a sua mensalidade para a Universidade da Indisciplina. E se a disciplina não fosse uma restrição, mas um sistema de preservação da sua riqueza? Que vai, na verdade, nua e crua, cara. Você já sabe o que fazer. Todos nós sabemos, mas a gente simplesmente não faz. A lacuna entre saber e fazer é onde as contas morrem. Mas chega de falar de custo. Acho que todo mundo entendeu a história. O deserto, ele é perigoso. Os demônios são reais. O preço é alto. Agora vem a parte que muda tudo. Construir a sua constituição de trading. O documento que está entre você e a ruína financeira. Uma constituição não são apenas regras. É um documento sagrado que governa o comportamento quando as emoções tentam dar um golpe. Assim como a nossa Constituição sobreviveu a anos de caos, sua Constituição de trading deve sobreviver a todas as condições de mercado. É sua disciplina tornada tangível. Dentro da sede da UBS, todo novo trader recebe os princípios de trading. A página 1 tem apenas 4 palavras. Regras não são sugestões. Um princípio se destaca. Nunca faça preço médio em perdedores. Um novo trader promissor pensa que sabe mais. A Tesla cai 5%. Compra mais, cai 10%, ele dobra a aposta, cai 15%, o gerente de risco se aproxima. Qual é a regra número 1? O cara fala, nunca faça preço médio, mas você está fora do mercado por hoje, fala o gerente de risco.
limpe suas posições. Os privilégios de trading do garoto são suspensos por uma semana. Nesse mesmo dia, outro trader de varejo, uma sardinha igual a nós, fez o preço médio. A mesma queda da Tesla, sem nenhum gerenciamento de risco, sem regras. Ele perdeu tudo que tinha até o fechamento do dia. A diferença? Um operava sob uma constituição de trading. O outro operava por sentimentos. Um plano de trade abrangente, que descreve seus objetivos, estratégias, regras de gerenciamento de risco e critérios para entrada e saída de negociações, ele é crucial. Sua constituição de trade precisa de 5 pilares. Número 1. Gerenciamento de risco. Nunca arrisque mais do que 1% por negociação. Nunca tenha mais de 3% em jogo de uma vez. Stop losses são colocados nas ordens, não na sua cabeça. Número 2. Leis de entrada. Negocie apenas com seus setups. Antes, faça o checklist de entrada. De preferência, sem negociações nos primeiros e nos últimos 30 minutos de pregão. Número 3. Decretos de saída. Tire lucros em níveis pré-determinados. A gente vê que o mercado está ali próximo de um topo, próximo de um fundo, né? Uma região onde o mercado brigou pelo preço, uma entrada de rende, uma saída de rende, uma resistência bem definida. Nunca mova um stop contra você. A gente pode também usar os stops de tempo, né? Eu também uso bastante isso. Se não funcionar em determinado período, sai, cara. Número 4. Limites comportamentais. Sem trades, pós 3 perdas. Sem trade, se você tiver com seu emocional abalado. Sem operar com vingança. Nunca. Número 5. Rituais de revisão. Tenha um diário de cada negociação. Revise o seu desempenho semanal. Avalie a estratégia mensal que foi utilizada. Cara, isso é muito importante. Eu tenho feito isso demais. Eu comecei fazendo isso no trade, cara. Eu comecei no meu primeiro ano, eu fazia isso. Eu até ganhei da Nelogica um diáriozinho ali pra anotar as coisas. No início eu fiz. Depois eu deixei de lado. Hoje eu voltei a fazer. Ele é crucial. A gente precisa saber como é que a gente estava se sentindo naquele dia. A gente tem que saber que operações que foram vencedoras, por que elas foram vencedoras, por que aquele dia que tu saiu no loss, tu poderia ter saído no lucro. Que regras você quebra com mais frequência? Anota tudo. Esses são seus pontos fracos, onde a constituição precisa ser mais forte. Se você tivesse que operar com alguém observando por cima do seu ombro, alguém que bateria na sua mão se você quebrasse uma regra, o que mudaria? Isso é o que a constituição faz. É a sua disciplina externa, até que a disciplina se torne interna. Disciplina não é uma decisão, é um ritual. Como um samurai se preparando para a batalha, ou um cirurgião se preparando para a cirurgia, traders profissionais seguem rotinas pré-mercado que preparam suas mentes para uma execução disciplinada. E aí aqui eu abro um parênteses assim, porque os caras listam aqui um monte de coisa, cara. Tipo, acordar cedo, tomar banho frio, fazer meditação, fazer yoga, fazer exercício físico. Eu entendo, mas assim, cada um tem uma forma de se concentrar em uma rotina diária, né? Por exemplo, no meu caso, eu utilizo o YouTube, cara. Todos os dias, na noite anterior, eu faço uma projeção para o mercado. Eu tento fazer todas as probabilidades que o mercado possa fazer para evitar uma bola curva. E o que eu faço no outro dia pela manhã? Eu acordo, faço a minha rotina matinal, levo meu filho na escola, volto e foco em assistir o meu vídeo. Eu vejo o meu vídeo, vejo todas as probabilidades que eu tentei abarcar para evitar uma bola curva. Quando o mercado abre e acontece essa bola curva que eu não estava esperando, eu fico de fora. Se eu não sei o que o mercado está fazendo, eu espero até que ele faça um movimento que eu tinha projetado. Quando ele fizer, eu vou fazer o meu ataque. Basicamente, essa é a minha experiência. Agora eu vou dar prosseguimento aqui às orientações do cara. Então ele fala sobre caras acordarem cedo, fazer yoga, exercício físico, né? Fazer o plano de negociação é interessantíssimo. Estipular máximo de operações por dia e ter clareza nos seus objetivos, né? Aí você compara isso com o trader de varejo, a sardinha, que acorda, checa o telefone, vê os futuros, pânico ou euforia. Abre a plataforma, procura por movimentos, cai em FOMO, cai em ganância, cai no medo, e aí ele fica esperando pelo melhor. A diferença disso é que um tá caçando, o outro tá sendo caçado. É aquela história, ou você é o predador ou você é a vítima. Traders com rotinas matinais têm 60% mais chances de seguir suas regras. Exercício físico antes de negociar melhora a tomada de decisão em 23%. Escrever os planos à mão ali, as suas regras do dia, aumenta a probabilidade de execução delas em 42%. Por quê? Rituais movem decisões do cérebro emocional pro cérebro lógico. Você tá literalmente conectando as suas vias neurais para a disciplina. E os militares descobriram isso há séculos atrás. Por que tu acha que os soldados eles acordam e arrumam as camas deles perfeitas? Não é sobre a cama, é sobre começar cada dia com disciplina. Tu vê os caras da Marinha aí, os caras do SEAL dos Estados Unidos, por exemplo. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. O seu ritual de trading é o seu arrumar a cama. É a primeira vitória que leva a todas as outras. Qual é a sua rotina matinal atual? Seja honesto, sem mentir. O que mudaria se você tivesse um ritual não negociável de 30 minutos antes de tocar em qualquer botão de operação? Tenta isso. Tenta por uma semana. Acorda 30 minutos antes. Escreve as 3 regras que você quer fazer durante o dia ali de operação. Identifica o máximo de 3 negociações. Defina os alertas ali. E afasta do computador se quiser. Só retorna quando ele disparar. Pega o profit, anota ali. Bota um alarmezinho. Quando chegar nesse preço aqui, eu volto aqui. Vai lá, faz tuas coisas, dá tuas voltas. Faz tudo que tem que fazer. Com total calma. Quando o alarme tocar, volta pra tela. Dá uma olhada. Vê o que tá acontecendo. Esse era o ponto que você estudou no dia anterior. São as projeções. Aquilo que eu tava conversando. Sobre fazer as projeções. Tentar abarcar o máximo de movimentos possíveis que o mercado pode fazer no outro dia pra não te pegar de calça curta. Pra não te pegar de desprevenido. Se tiver uma bola curva, beleza.
beleza, vamos trabalhar ela, vamos ver como é que a gente pode resolver. Se a gente não souber o que tá acontecendo, a gente não faz nada. O mercado tá aí todos os dias. Se a gente quebrar a nossa conta, amanhã a gente não pode estar. O mercado vai estar lá. 2 traders, mesma estratégia, mesmas negociações. Um ganhou 500 mil, o outro faliu. A única diferença? Dimensionamento de posição. O dimensionamento de posição é o processo expresso em matemática. É a diferença entre apostar e operar de verdade. Enquanto todos se obcecam com os sinais de entrada, profissionais mesmo, de verdade, eles observam muito o tamanho da posição. Porque no deserto financeiro, não se trata de encontrar água, mas sim de racionar o que você tem. O experimento dos Turtle Traders de 1983, com o Richard Dennis, ele apostava que poderia ensinar qualquer um a negociar. Então ele foi lá e pegou 23 novatos e deu as regras exatas para os 23. E o que aconteceu? O João segue a fórmula do dimensionamento de posição religiosamente. Risco de 2% por negociação. Aumenta em vencedores, corta perdedores rapidamente. Outro trader pensa que é mais esperto, mesmos sinais, mas ele vai mais pesado. Por que arriscar 2% quando o setup é perfeito? Eu vou arriscar 5%. Primeiro mês. Ambos pegam a mesma tendência. João faz 12%. O outro trader faz 30%. Cara, o outro trader se sente um gênio. Cara, nossa, quebrei a banca, me dei muito bem, eu sou o máximo. Mês 2. A prata cai. Ambos tomam stops recorrentes. João perde 2%, o outro trader perde 5%. Mês 3, outro mês de perdas consistentes. João perde 2%, outro trader perde 5%. Vamos lá para o mês 6. João está com 23% de alta no ano. O outro trader quebrou exatamente as mesmas operações. Diferentes tamanhos de posição. João agora gerencia 5 bilhões. O outro trader, cara, ninguém lembra do nome nem do sobrenome dele. O cara sumiu da vastidão do espaço sideral. E aqui tá a matemática que ninguém quer ouvir. Risco de 10% por operação. 7 perdas seguidas equivalem à conta cortada pela metade. 14 perdas equivalem a 75% de drawdown. Recuperação necessária para esse cara voltar a respirar? 300% de ganho. Agora olha o outro lado. Risco de 2% por operação. 7 perdas seguidas equivalem a 13% de drawdown. 14 perdas equivalem a 25% de drawdown. Recuperação necessária? 33% de ganho. O mercado não se importa com sua confiança. Assim como o Jesse Livermore, que eu citei lá do início, que aprendeu 4 vezes com isso, uma posição alavancada demais pode apagar anos de lucro. 90% do sucesso no trading vem do dimensionamento de posição e das saídas, não das entradas. No entanto, os traders gastam 90% do tempo procurando por melhores entradas. Se você não consegue calcular isso enquanto dorme, você não está pronto para operar. Sinto muito. Qual é o seu método atual de dimensionamento de posição? Depende de como eu me sinto, não é um método. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixe seu like, comenta o que você viu de interessante. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder as lives com as operações ao vivo e projeções que faço de segunda a quinta. Vem, quero te ver lá, viu? Se você quer ser rico, se você quer ser feliz pelo resto da sua vida, aprenda uma lição simples. Invista mais em você do que no seu trabalho. Essa foi uma das frases mais poderosas que eu ouvi na vida. E hoje, ela pode mudar a sua vida também. Quero te apresentar um conceito simples, mas capaz de mudar completamente a sua vida. Algo que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Algo que, quando eu entendi, minha mentalidade, minha rotina e meus resultados começaram a mudar. E o melhor? Está 100% nas suas mãos. Muita gente acha que o problema é dinheiro. Mas, na verdade, o que falta é uma ideia. E quando você muda a mentalidade, o dinheiro aparece. Quando você cresce como pessoa, o sucesso te encontra. E se você não consegue crescer? Se você não consegue investir um tempo em você, estudar, ir atrás dos seus sonhos, buscar o que você realmente gosta de fazer, para ter prazer em fazer, o sucesso vai embora. Essa chama apaga. Você começa a fazer a história pelo dinheiro. E o dinheiro é a última coisa que a gente precisa se importar. O dinheiro naturalmente é atraído quando a gente tem prazer por fazer alguma coisa. Estuda, se dedica e tem conhecimento suficiente. Quer um exemplo? Pega as pessoas que ganharam na Mega Sena e as últimas pessoas que ganharam na Mega Sena, na maioria das vezes, essas pessoas perdem tudo. Sabe por quê? Porque elas não se tornaram pessoas capazes para manter aquilo ali. Você não segura R$1 milhão com uma mentalidade de 1.000. Você precisa fazer esse pulo também. Não adianta você virar milionário e não conseguir seguir exatamente os passos para se tornar um milionário. Quantas pessoas ganharam milhões e perderam tudo, foram enganados, foram traídos, um monte de coisa aconteceu com eles. O que importa é que essas pessoas não conseguiram chegar no nível do dinheiro delas. O sucesso não é algo que você corre atrás. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você está se tornando. E isso muda tudo.
A chave tá no seu crescimento pessoal. É aí que a mágica acontece. Esse é o ponto que a gente tem que investir em nós mesmos, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar entender como tudo funciona, especializar, observar outras pessoas que tiveram o sucesso que você quer. Isso hoje, eu vou te entregar 3 passos práticos para começar a sua transformação. Quer ser rico? Estude a riqueza. Quer ser feliz? Estude felicidade. Quer ter sucesso? Estude o sucesso. Nada muda se você não entende como as coisas funcionam. Leia. Assista pessoas que chegaram onde você quer chegar. Faça anotações. E repita. Repetição é a mãe do aprendizado. Pesquise. Se torne autodidata. Seja um bom ouvinte. Aprenda com quem chegou lá de verdade. Esqueça o resto que te coloca em dúvida do caminho que você quer trilhar. Seja um observador. Preste atenção como é o comportamento de alguém que você considera que chegou lá. Sabe por quê? Porque o sucesso deixa dicas. Seja esperto de captar essas dicas e replicar na sua vida. Aqui eu faço um parênteses nesse termo de leitura, porque nós estamos falando, se vocês não sabem, sobre Jim Rohn. O cara fazia palestras motivacionais excelentes. Eu gostei bastante do cara. Eu descobri ele há pouco tempo e achei fantástico assim, a técnica do cara. Ele fala muito em ler livros. Eu tenho uma grande dificuldade de ler livro, cara. A minha forma de aprendizado autodidata é sempre através da internet. Eu pesquiso por fontes seguras e estudo através da internet. Nos meus tempos de programação, eu aprendi tudo pela internet também, muito, 90% pela internet. E eu acredito que é uma grande ferramenta se nós soubermos utilizar da maneira correta. Lembrando que nós temos 2 formas de observar. Sight, que a gente observa com os olhos, e insight, que a gente observa com a mente. A gente observa coisas. O outro, a gente observa respostas. Juntando os 2, a gente consegue prestar atenção em tudo. E essa é a grande dica. Esteja presente, não importa o que você faça. Esteja presente, esteja 100% focado naquilo. É dessa forma que você aprende, que você se torna autodidata e consegue realmente agregar algo que vai fazer diferença na sua vida lá na frente. A segunda chave é a ação. Mais do que isso, a disciplina. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, porque a vontade passa. A disciplina, ela fica. Comece pelas coisas pequenas. Arrume sua cama, se alimente melhor, estude por 30 minutos, 1 hora, tenha uma boa noite de sono, descanse bem, desconstrói força mental. Quando os grandes desafios chegarem, você vai estar pronto. Faça uma lista do que você já sabe que precisa fazer. E faça, mesmo sem vontade. Porque a vontade passa, a disciplina fica. Nós temos que nos motivar, nós não podemos procurar palavras motivadoras de outras pessoas. Nós temos que nos motivar todo dia. Isso tem que ser alimentado. É a história de transformar o nosso córtex pré-frontal para fazer exatamente o que a gente precisa fazer no day trade, por exemplo. Guarde suas ideias, seus projetos mirabolantes para você mesmo. Execute eles passo a passo, tá seguindo. Haverão frustrações? Haverão, claro que sim. E essas frustrações vão ser só com você mesmo. Ninguém vai estar sabendo disso. E aí, a partir do momento que aquele produto estiver pronto para consumo, que você testou e você fez tudo o que tinha que fazer, você vai apresentar ao mundo com propriedade. Essa é uma dica fantástica. E lembre-se, não deixe o aprendizado te levar somente ao conhecimento, porque você vai acabar sendo um fracassado. Ali, aprendizado com ação e você se tornará bem-sucedido. E sucesso não é somente dinheiro na conta não, cara. Isso é o menos importante. Eu conheço gente com dinheiro que não tem valor algum, não agrega em nada. Faça do jeito certo, mesmo que leve mais tempo. Não existe sucesso verdadeiro com jeitinho. Não existe corte de caminho ou meio certo. Esse é o negócio do almoço grátis. É aquela história de tu comprar o curso de um cara que cobra os olhos da cara pelo curso. Só que esse cara tá há 30 anos no mercado. Esse cara tem 200 mil horas tela na tua frente. E mesmo que o cara te apresente um setup milagroso, cara, tu não vai conseguir executar como o cara executa. O cara tem experiência, o cara tem um mindset, o cara tem o córtex pré-frontal bem trabalhado durante anos para enfrentar as pressões, os desafios do dia. Tu não vai conseguir replicar isso. Então não existe atalho. Citando agora Mark Douglas, todos nós vamos passar pelos 5 níveis de um trader. Todos nós vamos passar, não tem como pular. A gente vai passar por cada um até a gente atingir ali o modo de excelência para operar de uma maneira tranquila, para efetivamente fazer dinheiro de verdade. Não tem como cortar esse caminho. Quer uma vida rica?
Aprenda a fazer as coisas da forma certa, da forma correta. Barato? Barato vai sair caro, sempre. Não existe almoço grátis. Aprenda como a coisa funciona da melhor forma, aprimore o jeito que precisar aprimorar para ficar melhor ainda, mas não tenta cortar caminho. Lembra daqueles passos do Mark Douglas? Os 5 estágios de um trader? A gente vai passar por todos eles. Aquela história de comprar um curso, tentar cortar caminho. Não, faz do jeito certo. E melhora o processo, de preferência. Faz aí o que eu tô fazendo, coloca na internet aí, vai ali, divulga toda a tua trajetória, como é que foi, como é que foram os desafios para chegar no ponto que você está, quais são as melhorias que você fez. Por exemplo, no meu caso, aprimorei o setup do cara para tentar adaptar ao mercado brasileiro, porque o mercado americano é uma pedrada só. O mercado brasileiro é bem mais difícil, sempre andando de lado, sempre muito mais difícil. Então a gente aprimora o conhecimento que a gente adquiriu, replica ele e, de preferência, ensina de graça, como eu tô ensinando. Então, sem atalhos, cara, sem malandragem. Faz do jeito certo, mais legal. Aproveita o processo, aproveita a estrada. Naturalmente, o sucesso chega. Você vai atrair isso. Não precisa ir em busca dele. Só segue na tua estrada. Faz o melhor que tu puder. Se você não mudar nada, os próximos 5 anos vão ser exatamente iguais aos últimos 5. A boa notícia é que você pode mudar tudo, a qualquer momento. Começando por agora. Eu te desafio a fazer algo hoje que o seu eu do futuro vai te agradecer. Pode ser um hábito, uma leitura, uma decisão de fazer um treino novo, começar a correr, alguma coisa que saia do caminho atual. A ideia é você, a chave mestra disso tudo, decidir se quer mudar hoje ou não. Essa é a mágica. Lembre-se que você é que controla tudo. Lembre-se do seu eu do futuro e como ele vai ficar satisfeito com a mudança de trajetória que você vai fazer hoje ou amanhã. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Comenta aqui qual passo você mais precisa aplicar. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tô ficando por aqui. Muito obrigado. Um ótimo domingo, ótima semana, ótima vida. Eu espero ter contribuído com algo.